www.altv.com.br. Prazer, sou Sérgio Oliveira. Começa agora a edição programa de futebol alternativo aqui da UTV, que leva para você o lado B do futebol brasileiro. Série D, Copas estaduais, divisões de acesso, futebol do interior, memória do futebol brasileiro, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade, a ousadia de falar. A gente fala a partir de agora na telinha da UTV, a partir de agora na telinha do seu computador. Ao meu lado ele, praticamente um Paulo Coelho, né? Praticamente o novo criador de best-sellers do Brasil, né? Autor, esse programa é muito chique, cara. Temos um autor de livro agora, cara. Chique, né? Apresentando, cara. Aqui, o Coringa do cinema, cara. Isso aí. Do cinema, né? Estou falando do livro errado já. Do cinema. Escrito por esse senhor Matheus Truque. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meus amigos do Alternativo. Ontem o lançamento do seu livro, o seu Chique, seu filho, né, praticamente. É, dedicado. O senhor está muito feliz. 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 Né? E eu, como um belo companheiro de bancada, dou esse tipo de presente. Ah, eu sei, mas o senhor tinha compromisso mais sério. Tinha compromisso, mas estou aqui com o meu exemplar, ler e vou dar meus pitacos ao vivo. Pode falar mal, não precisa falar bem. Não, Desde que leia, na verdade. O autor é importante bom, ler. o personagem é bom, é verdade. Bom, então, ó, tem de sacrifício antes de dar os recadinhos, não, cara? Pô, essa semana tem muita coisa pra falar. Essa semana aconteceu, teve o jogo da Ponte. Teve o jogo da Ponte, teve um time aí da Zona Norte aprontando. É. Né? Acho que essa parte jurídica vamos ter que falar um pouco, embora a gente seja meio. A gente não fala de Série A nesse programa, vem meu time e apronta pra gente falar de Série A. Né? Que coisa. Tudo aí. Né? Bom, ó, pra variar, estamos sem laptop. O laptop ainda não foi recuperado. O cadáver do laptop nem está por aqui hoje. Certo? Então continuamos pelo celular na interatividade. Esse é um programa interativo. Você pode mandar suas mensagens, suas perguntas para o nosso convidado, comentários, notícias, certo? Hoje, só pelo Facebook, porque, como vocês sabem, o chat da UTV não abre com perfeição no celular. Então, só pelo Facebook, FATV Futebol Alternativo. Eu já vou criar aqui daqui a pouco o tópico oficial para vocês mandarem as perguntas e os comentários, e também um abraço para o pessoal. Então, hoje só pelo Facebook, FATV Futebol Alternativo, você procura lá para mandar suas mensagens, seus comentários, suas perguntas, certo? E nosso site está aí na tela também, alternativotv.com, certo? Por favor, Matheus Truque, enquanto eu abro aqui o Facebook, apresente o nosso convidado. Hoje, uma presença estrelada para mim. Bem, é uma honra para a FATV. Temos hoje aqui a presença do comentarista Luiz Ademar, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Queria primeiro desejar uma boa tarde, Ademar, e temos muitos assuntos a conversar. Agradecer a presença. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite. Desculpa até demorar para atendê-los, porque com tantos jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, tantas viagens, eu acabei conversando muito com a Flávia e acabava não conciliando as datas. Mas agora entrei em férias e com o maior prazer vim atendê-los. E para o nosso programa também muito importante, que ele é responsável pelo futebol caipira, né? Sim, sim, Que, pô, grande blog. Né, tiramos muitas notícias de lá, que é um blog genial, né, cara? É uma curtição, rapaz. Eu comecei em jornal em Guarulhos e fazia, antigamente não era o Guarulhos, que hoje é da quarta divisão, era o Vila das Palmeiras. Depois mudou para Guarulhos. E o Flamengo de Guarulhos. E ali eu comecei a perceber que grandes histórias, né, grandes personagens, grandes parcerias, clubes que emprestavam jogadores. Saí dali, fui para o Diário Popular, que era uma época era popular, fazendo futebol do interior. Então viajava o interior para fazer times da 2, da 3, da 4. Antigamente tinha B2 e B1. E tinha aí, até B3, né? Exatamente. Então eu fui criando essa paixão porque você vê as dificuldades dos clubes, o que eles precisam fazer de investimento, de parceria, de ajuda, de rifa, de sorteios, enfim. E aí veio esse blog do Futebol Caipira, que eu faço até hoje com muito carinho. Tu tem uns 3 anos, 4 anos de blog? Olha, o blog mais tempo. O blog, acho que... Porque eu tem um período no Globo Esporte também, né? De 2009, eu trabalhei no Diário de 92 a 2002. Aí quando eu saí do Diário em 2003, eles me pediram para voltar como colunista para fazer um blog caipira. Um blog não, na verdade era uma coluna, né? Era o Giro pelo Interior.
E aí ali eu recebia tantas informações, eu comecei a falar, pô, não dá para você colocar no jornal 5, 6, uma coluna só por dia. Aí eu comecei a criar, aí estava na época de criando blogs, e aí eu comecei, acho que em 2003, 2004. Nossa, então. Já faz muito tempo. Aí eu comecei a escrever, e isso, como eu tenho a vantagem pela TV viajar ao mundo, e aí eu estendi para o futebol internacional, para jogadores brasileiros que jogam e não são tão famosos como o Neymar, por exemplo. E aí eu comecei a colocar o futebol internacional ali também, futebol nacional, esses times de todo o Brasil pequenos, exatamente. Aí eu comecei a ampliar. Pô, então é praticamente um pioneiro, porque o FI, o futebol interior tem 10 anos também, os Jogos Perdidos tem 9, então acho que foi um dos primeiros mesmo a dar espaço para o futebol do interior, com essa prioridade, né, do futebol que não aparece na grande mídia, sem dúvida. Vamos meter também o Luiz Ademar na roda para falar sobre a portuguesa, né? Eu acho que aproveitar o assunto da semana. Aproveitar a presença dele, a gente já vamos abrir o programa falando disso. Pô, todo mundo sabe que eu sou torcedor da Lusa, né? Abro para todo mundo aqui no programa, todo mundo sabe. E é um círculo vicioso muito grande que aconteceu, né? O pessoal lembra que eu já disse que a portuguesa não pagou ninguém esse ano, uma crise financeira danada, tem jogador que não recebe desde a 2, né? E não pagou o departamento jurídico também. Os advogados saíram e tiveram que contratar esse tal cestário aí para defender o time no julgamento do Everton, né? Então é um círculo vicioso muito grande. Aí ele fez a besteira de não avisar direito, e a portuguesa sim, merece a punida. Pô, o cara jogou irregular, o Everton jogou irregular. A gente tem que ver em dois aspectos ali, né? Porque todo você está falando que com correção da crise financeira da portuguesa paga o salário, que é em carteira, a mixaria, a gente sabe disso, e os direitos de imagem não pagam. É o que está atrasado. O último jogador que eu tive conversando com a portuguesa foi até setembro, eles agora pagaram a última leva, pagaram até setembro, de setembro para cá está tudo atrasado. O grande problema é assim, o Everton jogou irregular, a portuguesa precisa perder os 3 pontos. Mas, eu acho que tu tem o mas, você tem que ver toda essa circunstância. Por que jogou irregular? Por que jogou irregular? Se houve má fé do advogado, você tem também o aspecto jurídico, que o Fluminense teve um problema parecido e o próprio Sveiter disse que o resultado em campo tinha que permanecer em campo. Então por que a portuguesa não começa com 4 pontos a menos na temporada que vem? Você também tem que ver ali se existem várias situações, né? Se você vê que a portuguesa pode perder os pontos agora, ou a portuguesa não foi comunicada, houve má fé, por isso que agora com a contratação do João Danforlin, até o meu diretor jurídico na CESP, diretor da CESP, advogado do Corinthians, um cara competentíssimo, então quem sabe pode mudar alguma nuance de toda essa situação. Mas, assim, à primeira vista, ela está errada e tem que ser punida, sem dúvida nenhuma. A Federação Paulista até meio que está apoiando a portuguesa nisso. Você acredita que isso pode mudar? Não creio, cara. Eu acho que você tem que ver o regulamento. Eu sou muito a favor do regulamento. No regulamento consta que se você tem um advogado presente, a partir do momento que aquele advogado está presente, você já comunicar, que foi a sexta-feira que a portuguesa alega. Mas tem um artigo da lei que diz também que você pode ser a partir da segunda-feira útil. Se os clubes seguissem aquele item do regulamento, na verdade do artigo, você poderia, a partir da segunda-feira. Então, quer dizer, é uma batalha jurídica muito grande e com a ajuda da Federação Paulista, de repente, o Marco Polo Leonero vai ser o futuro presidente da CBF? Vai. Mas não creio que ele entraria nessa dividida entre português e Fluminense, não. Eu acho que ele ficaria um pouquinho mais na dele. Entendi. Eu já penso que, é o que você fala no programa, a Federação não sabe só fazer tabela. A Federação tem que apoiar o time que é afiliado a ela, né? A única coisa que eu discordo, e se vocês não concordam, eu respeito, é que é tapetão. Fala, se o Fluminense ficar na primeira divisão é tapetão. Não é tapetão, é regulamento. Né? Tapetão é quando você dribla, quando você quer fazer alguma falcatrua, quando você não aceita o resultado em campo. Fluminense nem tem nada a ver com isso, vamos falar a verdade. Foi a CBF que viu na súmula o erro e mandou exatamente. Então, se a portuguesa perder os pontos, é claro que o Fluminense vai ser o sortudo da vez. Mas ele não tem culpa nenhuma. Ademar, você que acompanha mais de perto essa parte, a portuguesa, assim, isso também aconteceu com o Cruzeiro, com o jogador do Cruzeiro, e não aconteceu nada. Se descobriu com o jogador do Flamengo também que aconteceu a mesma coisa. O Corinthians, quer dizer... E aí? Então, acho que do Cruzeiro são situações diferentes, né? O do Cruzeiro era um goleiro que estava na reserva, o contrato dele venceu, foi automaticamente prorrogado e a Federação Mineira mandou um comunicado para a CBF que a culpa era dela, assumindo a culpa.
olha, eu recebi no prazo legal e o meu funcionário, então quer dizer, ali do Cruzeiro, do Emerson Sheik também tem toda aquela situação. E acredito que do André do Flamengo, aí eu acredito que o Flamengo vai perder os pontos assim como a Portuguesa. Assim, vendo pela lei, ao rigor da lei. Pelo regulamento. Pelo regulamento. Perdão. Não, então são situações aí meio distintas e delicadas, né? Você vê, o Sveiter agora está recorrendo, quando mandou só multar o goleiro do Cruzeiro agora, com toda essa situação, poxa, aí fica esquisito. Aí fica esquisito. Que nem eu não é querer ser bairrista, você também é de São Paulo, você lida com o estado inteiro, você conhece bem mais que a gente que trata aqui do futebol mais localizado. Mas, por exemplo, é muito estranho, por exemplo, o time como a Portuguesa, que é um time que para a Globo, para as grandes emissoras, não acrescenta tanto. Quer dizer, a Portuguesa, tudo bem. Agora, o Fluminense já é uma marca mais forte. Quer dizer, se fosse na situação do Fluminense, fosse uma equipe menor, se fosse a Ponte Preta, fosse o Criciúma, mas será que teria toda essa repercussão? Será que fariam todo esse Então, por exemplo, assim, eu só discordo, e aí eu sou funcionário, vocês podem até falar que eu estou querendo defender. Não, deixa eu falar um negócio da Globo. Você acha que não é importante o Fluminense e Vasco na Série B? É um produto da Globo, assim como o campeonato da primeira divisão. Claro. O Palmeiras na B, não que é importante eles queiram que caia, mas se você tem um Palmeiras na B, um Corinthians, que já foi na B, um Botafogo, um Flamengo e Vasco, a audiência da B, que também é um produto deles, do Sport TV, do PFC, vai aumentar demais. Então esse negócio que, poxa, é um produto, isso eu discordo, porque eu estou lá e eu sei. Acho que interessante você... Desculpe, não, claro que não, isso aqui é um debate. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o Fluminense, a minha visão, o Fluminense está de coitado aí, pô. Nós estamos usando o Fluminense como ele vai se salvar, como se ele tivesse parte interessada e tal. Ele está na dele. Eu vi até uma entrevista ontem do presidente que falou, não quero nem me meter nesse assunto, porque não me diz respeito. O Flamengo e a Portuguesa que se acertem com o tribunal. Se é regulamento, eu entendo que eles têm que perder ponto, mas é o tribunal. Então aí ficou falando, pô, querem salvar o Fluminense, aí eu discordo, só discordo disso. Ou a Portuguesa cai porque ela fez alguma coisa errada, ou a Portuguesa comece com os 4 pontos a menos, se permitir no Campeonato Brasileiro de 2014. Então eu não sei se essa brecha se existe aí. Dizem que tem alguns artigos no CBDF, né? Algumas coisas assim, e de repente você pode começar a Portuguesa com -4 e o Flamengo com -3. Eles vão tentar fazer isso. Se existir realmente esse item, aí eu sou favorável. Aí pelo menos não mexe no estado do campo. No campo. Sim. Aí tomara que tenha. Eu confesso a minha ignorância no tema, porque esse negócio jurídico para nós é meio difícil. Ninguém aqui é advogado. Exatamente. Por exemplo, Mas se existir isso, eu sou plenamente favorável, porque a Portuguesa tem que ser punida. Não tinha pensado nessa possibilidade. -4 começa o ano que vem a Portuguesa, -3 o Flamengo e vamos embora. Sim, porque no campo, por exemplo, nós sabemos aqui, o Guto Ferreira fez um trabalho excepcional, entendeu? Para mim é o melhor treinador do campeonato. O Guto fez um trabalho excepcional. É muito injusto com ele, com o grupo de jogadores, ter esse demérito agora. A ponte caiu porque mandou embora o Guto depois daquela campanha espetacular, que ela só teve uma derrota pro Palmeiras na primeira fase. Sim. Aí depois ela foi campeão do interior. Com o Guto, daí ele veio para a Portuguesa. A Portuguesa demorou demais, e nada contra o Coronel, né? O Coronel Pimenta, nada contra ele, mas um cara que não tem experiência nenhuma não poderia pegar e assumir a Portuguesa num campeonato brasileiro, e a Portuguesa aí com a base que foi campeã da segunda divisão, perdendo com o Rio Claro dentro do Canindé. Vamos lembrar disso. Então demorou a Portuguesa para se enquadrar. Daí o Guto fez um trabalho fantástico. Eu fiz alguns jogos da Portuguesa que deu gosto de vê-la jogando. Contra o Santos, contra o São Paulo, 3x2 do Canindé, contra o Corinthians. Então, assim, grandes partidas e estão dentro de campo. Agora a gente tem que pesar, vamos pesar do outro lado. É justo você colocar um cara suspenso e você não tomar punição nenhuma? Né? Não. A gente tem que pensar o outro lado também, senão os times vão começar, não vai existir mais punição. Eu não tinha pensado na possibilidade de começar o campeonato. Eu acho mais alternativo. Até então eu defendia a multa, porque o escalão é irregular, mas a culpa foi do advogado. Tem que ter uma punição. A punição também acho. Eu acho que foi muita leviandade, muita ingenuidade dos diretores da Portuguesa. Aí tem também essa troca de presidente, né? Os clubes, eu não sei, eles têm que mexer no seu estatuto. Esse negócio de mudança de presidente no meio do campeonato. Você vê o Palmeiras
tem eleição em janeiro, quando um exemplo, todo mundo já No fez. recomeço do ciclo. Aí de repente o presidente que chega lá não quer o treinador, o que ele faz? Não quer os jogadores, o que ele faz? O São Paulo é em abril. Então os clubes têm que também pensar nisso, para você faz em dezembro, acaba a temporada, depois da temporada, os clubes mudem o estatuto. Mudou um presidente que tinha parado de pagar, que devia para todo mundo, que devia para jogador, que deu cheque, um monte de cheque sem fundo, e depois foi lá e sustou. Quer dizer, a Portuguesa foi uma vergonha ao longo de 2013. Sim, a gerência foi mas a grande coisa é o seguinte, o Guto, mesmo com tudo, ainda isso até torna maior o trabalho do Guto. Porque, pô, você motivar um grupo que ganha em dia, um grupo que está lá tudo bem, é fácil, né? Muito fácil. Você montar a seleção, o Carbone, entrevistei o Carbone uma vez, falou, você técnico da seleção brasileira é fácil, quero ver você técnico do Guarani aqui na Série C. É verdade. Entendeu? É por aí. Vem por aí. Você vê que o São Paulo já contratou o Luiz Ricardo. O Toronto, que levou o Gilberto, São Paulo estava atrás dele, tinha alguns outros times também atrás. E tem alguns outros jogadores da Portuguesa que interessam. Você vê um time que quase foi rebaixado, ter seu elenco valorizado, você vê qual foi o trabalho e qual foi o futebol apresentado pela Portuguesa. Como torcedor, eu acho que tem jogador ali que merece estátua, cara. Não, com certeza. Correu. E é difícil para a Portuguesa montar o plantel para o próximo ano. Como que o jogador vai assinar um contrato? Eu vou jogar Série A ou vou jogar Série B? Sem definição. Mas eu acredito que essa semana a gente vai ter segunda-feira. Julgamento é amanhã. Não sei se vai ter desdobramentos. Penso eu que a Portuguesa, em qualquer hipótese, vai recorrer. E aí isso deve demorar um pouquinho mais, mas até o final do ano, mesmo nessa virada de 2013 para 2014, nós vamos ter uma solução. Eu estou falando até em justiça comum, mas aí eu já não sei, já tenho medo, né? Não, o Gama foi para a justiça comum e até hoje. Mas eu não gosto de. Às vezes, eu não vou, como era um bate-papo, eu não vou revelar a fonte, mas o que eu estava falando com um dirigente da Portuguesa, ele falou assim: a Portuguesa tinha assinado um contrato, não lembro agora se é de 17 ou 19 milhões com a Globo, já para o brasileiro do ano que vem. Se ela cair para a Série B, é 3 milhões. Então ela falou assim, a Portuguesa vai falir, porque nós estamos com um monte de coisa com 3 milhões de jogar a Série B. Então, para falir e ficar jogando a Série B para não cair para a Série C, é melhor você entrar na justiça comum e já a FIFA vai dar uma punição, a gente fica 2 anos afastado, e que seria uma lástima se for realmente, não for um blefe. É melhor a gente tomar uma punição da FIFA, ficar 2, 3 anos afastado. Mas eu não acho que então, eu espero que também não, mas não descarta a possibilidade de justiça comum por parte da Portuguesa. Aqui no programa a gente já deu cada notícia. O 13 entrou na justiça comum, o Gama entrou, o Ricardo. Nós tivemos o América de Manaus. Na Série C um time a mais, né? Uma Série C com 21 times. O caso do Goitacás, por exemplo, esse ano que paralisou a Série C e a Série B do Rio, é igualzinho na Portuguesa. E ficou 3 meses de programa parado. A gente já deu cada notícia aqui, você sabe, a gente tem um momento jurídico aqui toda semana praticamente. Time que perdeu 50 pontos. Tem que criar um quadro, momento jurídico. Lembra do Grêmio Jaciara? Jogou sem estar inscrito na CBF, cara. Como que um time joga sem estar inscrito na CBF, cara? Mas são histórias maravilhosas, engraçadas. O que não falta é casos. É caso, cara. Mas, por exemplo, você acompanhou muito o Campeonato Brasileiro da Série A esse ano. Eu, sinceramente, achei, pelo menos eu vi poucos jogos, acompanho mais um clube que estava na Série B, que é o Palmeiras. Mas eu achei os jogos, tecnicamente, muito ruins. As equipes muito abaixo. Qual é a tua análise do Campeonato Brasileiro desse ano? Um dos piores, tecnicamente falando. Você pega o Cruzeiro, quem que é o craque do Cruzeiro? Não tem. O Everton Ribeiro é muito bom jogador. Não é um craque. Vem crescendo. Mas eu acompanhei o Everton Ribeiro e vocês também na Copinha. Depois eu acompanhei ele na Série B no São Caetano e começou a crescer muito no Curitiba. Perfeito? Fez um belo campeonato. Mas se você vê, vocês ou o nosso amigo que está nos acompanhando, vê o Everton Ribeiro com a 10 da seleção brasileira? Com todo respeito, não. E aí, se você tirar ali o Fábio, para mim é um goleiro em nível de seleção, para mim melhor que o Júlio César, por exemplo, o Dedé, que é um bom zagueiro, qual o cara que você fala assim, imprescindível ali para a seleção brasileira? Nenhum. Aí vamos pegar o segundo colocado do Grêmio. Um dos times que jogou o futebol mais feio do campeonato. Feio de ficar a ponto de fazer um gol no contra-ataque, mérito, competência, marcação, mas futebol horroroso. Então, né, eu achei muito fraco o campeonato tecnicamente. A prova do nível da Série A é que o Paulo vai com 37? 39. Sim, 39, tá aí destruído. O Walter é do meu tamanho e tá fazendo gol aí. Então, a prova do nível da Série A é isso. O Walter, se fosse magro, seria... Ele sabe jogar bola de seleção. Ele sabe jogar bola, ele tem uma visão de jogo, ele tem uma inteligência, você vê.
Agora, é incrível que você vê que no futebol, até lamentavelmente passou a ser mais físico do que técnico, né? Você vai em qualquer peneira aí, eu que gosto de jogar na várzea e tudo, o cara que corre chama mais atenção do que o cara que pensa e faz jogadas maravilhosas. E o Walter é uma prova viva disso, ele sem físico nenhum, ele tem o físico dele é para bebedor de chopp, né? E o cara joga demais, você vê como que ele sabe jogar bola. Sim, mas tem até uma história, pelo que o pessoal lá de Porto Alegre falou, né, porque ele fez base no Inter, né, que ele é muito uma pessoa um tanto ingênua, né? O cara teve proposta do Corinthians, falou que não vem porque tem muito trânsito na cidade, né? Quer dizer... mas também tem muito folclore, é verdade que ele é muito humilde, ele é um cara que não é estudado, vem de uma família muito pobre, ele sustenta toda a família dele. Eu vi uma matéria muito legal dele, eu não lembro se foi no Esporte Espetacular ou em alguma outra emissora, peço até desculpas, mas você vê que ele perdeu o irmão, um morto em assalto, o outro está preso, quer dizer, ele tem muito problema assim, familiar e isso daí também acho que quando você não tem aquela base familiar, o dinheiro chega muito fácil, as coisas, o deslumbramento, então acaba te prejudicando se você não tem uma pessoa certa para te ajudar. Mas ele é um cara que, se a minha dúvida é só que se ele ficar com o físico certinho, se ele vai jogar tudo isso. Né? Porque talvez ele jogue tudo isso que ele não precisa ser regrado no comer, não precisa ser regrado em dormir, não tem uma vida de atleta e pode jogar como atleta. Sei lá, né? Mas se sabe jogar, já joga muito. Sim, minha dúvida também é, com todo respeito ao Goiás, né? Será que com a camisa do Corinthians? Quer dizer... Isso eu não tenho dúvida, sabe por quê? Ele começou no Inter, ele jogava demais, tanto que o Porto veio buscar muito. Eu não lembro dele no Inter. Ele é tipo o Tyson. Lógico, é a mesma coisa do Pato. Jogou pouco, estreou, porque o trabalho de base lá no Inter é espetacular, todo mundo sabe. E aí quando o cara já faz um semestre ou dois no máximo, ou já vão lá e contratam, como fizeram com o Pato, como fizeram com o Walter, como fizeram com outros jogadores. Com o Tyson também, que está lá na Ucrânia. Mas eu acredito que por ter vindo do time assim, eu acho que ele tem. E ele é muito, cara, assim, você vê que ele é um cara muito tranquilo. Eu acho que ele com qualquer camisa jogaria muito. Só posso aquele lógico, só posso dar um abraço para o pessoal que está acompanhando o programa rapidinho, já tem muito comentário. O Ricardo Putz está por aqui, também um abraço para ele, desde o Juventino. Está feliz que o Juventus é campeão paulista de futebol de 7. É um título, né? Que honra, hein? Que beleza. O Pedro Marques está por aqui, um abraço para ele, torcedor de São Vicente, também por aqui. Raul Dias, do Campo de Terra, também está por aqui, um abraço para ele. O Guilherme Silveira também por aqui, um abraço para ele. Falem sobre o Inter de Lages, campeão da terceira do Catarinense. Falamos semana passada, né? Venceu o Blumenau no final, aquele belíssimo. Uma final bem aquele belíssimo regulamento, né? Que a gente comentou aqui semana passada. Mas fica aí parabéns ao Inter de Lages, que foi a final mais legal do ano, sem dúvida. Quem mais está por aqui? Vamos ver. O Roberto Rocha acabou de entrar aqui, um abraço para ele. Sim, estava ontem no lançamento. Estava ontem? Genial, torcedor do Palestra de São Bernardo, e do Mauarense, e do Santo André. O Palestra precisa voltar, né? Precisa voltar o Palestra. Por favor, né? Sim. O Roberto Cosme está por aqui também, um abraço para ele. Está carregando aqui agora, peraí, vamos ver o que ele mandou para a gente. Um abraço para ele. Quem mais está por aqui? O Rodrigo Colucci está por aqui também, um abraço para ele. Também estava ontem. Colucci, Sérgio, primeiro manda um abraço para o Luiz Andemar, sou um grande fã dele e é um dos poucos que realmente entende e sabe o que fala. E ele mandou perguntas. A primeira pergunta, se ele acha que o Bom Senso FC tem realmente alguma preocupação com os times pequenos. Pergunta do Colucci, aí depois eu participei junto com o Paulo André de um evento agora no Pacaembu, no Museu do Pacaembu ali. E era o Bom Senso, estava o sindicato, enfim, debate, e eu como presidente da SESC também dei minhas sugestões. Eu vejo com bons olhos o Bom Senso pensando nos pequenos. Eles querem um número mínimo, não só para os grandes, um número mínimo de jogos, e eu não lembro, desculpa, é de 43 a 63, uma coisa assim. Se vocês lembrarem, por favor, mas era uma coisa assim, para todos os clubes. E eu até, uma sugestão da CESP minha, falei, por que não faz um campeonato paulista com 32 times como se fosse uma Copa do Mundo? Até mais enxuto, você faz as 8 chaves de 4, e aí vocês, aqueles 16 que saem eliminados na primeira fase, você faz um torneio para não cair, eles continuam. Façam uma Série D, Série C maior, porque tem muito time, por exemplo, Botafogo de Ribeirão Preto quer disputar, Penapolense. Tá cheio de time no interior de São Paulo e alguns no Brasil inteiro que querem. Exatamente, querem disputar. Façam uma maior, quem quer disputar, e com acesso e descenso. Então, eles têm umas ideias pensando nos pequenos, e isso eu fiquei muito feliz. E aí, quando eu falei em pequenos, eu falei inclusive para ajudar a estruturar os pequenos,
porque eu vejo as federações e confederações cada vez mais ricas e frequentando os estádios, todo deteriorado, inclusive na parte de vestiário, na parte de imprensa. Então, para ajudar também os clubes a respeito. Vejo com bons olhos o bom senso pensando nos pequenos, que para mim é o que mais interessa, são os pequenos, porque os grandes têm torcida, têm dinheiro de TV, têm cota de patrocínio, tem, enfim. Quem precisa são os pequenos, não os grandes. Eu já critiquei algumas vezes aqui o bom senso, porque eu, pelo menos, eu até quero conversar com o Paulo Leão um dia, entrevistar ele para saber realmente a opinião dele. Não, eu já vi uma entrevista dele, eu, parece ter algumas Sérgio, nunca vi. E no dia que nós fizemos, tinham vários jogadores assim, do Juventus, do Nacional, que foram também, jogadores de times menores, que estão interessados nisso. E eles estão até a favor do bom senso, porque eles veem a perspectiva de melhorar a situação do pequeno, o que é bem legal se acontecer realmente. Mas, completando, é fato que eu acho que tem que fazer alguma coisa. Não Sim. pode, por exemplo, a Tunaluso, que é um time enorme, ficar sem calendário até novembro. Não pode. O Remo nunca time que joga A1 e tem que jogar a Copa Paulista. Você pega um exemplo, né? Até noticiei hoje de manhã no meu blog, o Joinville foi campeão da Copa Santa Catarina na quarta-feira, joga hoje, entrar em campo hoje só para receber o troféu. O Joinville estava jogando paralelamente a Copa Santa Catarina e a Série B. Pô, e time parado. Poxa, né, um monte de time parado. Então você pode, o calendário não é só aqui, você vê em Santa Catarina, o time da Série B tinha que ficar mandando o seu time para jogar a Copa Santa Catarina. Aqui, a gente tinha o São Caetano que jogou a Série B e caiu, e quase foi finalista, foi semifinalista na Copa Paulista, jogando com o time B e colocando alguns reservas para lá. Quer dizer, você pode melhorar o calendário. E o dia que o São Caetano foi eliminado, que não foi para a final, ele estava jogando na Série B no mesmo horário que ele estava jogando na Copa Paulista. Pô, uma coisa absurda, né? Palmeiras e São Caetano, e São Caetano e não foi o Juventus que não lembro agora, mas poxa, é absurdo. O Palmeiras e São Caetano, São Caetano jogou no mesmo. Aí a gente até ficou discutindo se era o São Caetano lá ou se era o São Caetano. Você é para fazer isso? Por que você não... Sabe o que eu acho que falta no nosso, principalmente no futebol, eu que chego mais cedo, eu tenho que chegar mais cedo nas transmissões, a gente participa de campeonatos, é porque é preliminar. Por que não põe o campeonato sub-15, sub-17? Antigamente tinha. Era preliminar, um aspirante, ou campeonatos assim paralelos, O Casagrande foi lançado assim, exatamente. Vários jogadores foram lançados. Então falta isso daí pro torcedor, até chegar mais cedo, ali, filha com filho, ver o jogador, ver o cara que pode despontar, isso falta. E isso é até para estruturar a categoria de base dos clubes mesmo. Agora tem a Copa do Brasil, que exatamente é uma baita ideia. Por que não faz o Campeonato Brasileiro Sub-20 o ano inteiro? Eu não fiz só jogos, esse no Sul. Eu fiz jogos do Campeonato da Copa do Brasil Sub-17, essa safra do São Paulo me parece espetacular. Tanto que foram 5 para a Copa do Mundo, né? E no dia que o Brasil foi eliminado, os dois principais, o volante Fernando do São Paulo e o Bosquilo Meia, não estavam jogando. E para mim, você vê que eles já são Sub-17, não parece que já vão jogar copinha. Então, quer dizer, você tem atrativos para você colocar nas preliminares. Né? Sim. O Ademar, uma coisa que eu queria perguntar para você, é que nós aqui temos opiniões opostas sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que agora é Copa Itachi, né? Isso. Itachi, muito bem. O Sérgio acha muito... Agora tem quantos clubes? 90? 106 clubes. Vários grupos em cidades, sem tradição nenhuma no futebol, etc. Tatuí, enfim. Eu sou mais chato, acho errado, acho que não é. Acho que está se perdendo um pouco qual que é a tradição na Copa São Paulo, que é revelar, fomentar o futebol, porque muito time, muita sede, O Sérgio acha bacana porque dá oportunidade dessas equipes menores jogarem com o time grande. O que você acha da Copa São Paulo hoje? Você acha que ainda revela os atletas? Assim, eu vou falar a minha expectativa de futebol. Como eu gosto muito de time pequeno, eu gosto da Copa São Paulo com 136 times. Por quê? Eu vou falar para vocês. Eu estou instalado, por exemplo, a partir do dia 4 de janeiro, eu vou ficar em São José do Rio Preto, vou ficar uma semana lá acompanhando todos os jogos do Fluminense em São José do Rio Preto e o Flamengo em Bauru. Então de 4 a 11 eu viajo para lá e fico lá uma semana. Você vê, o primeiro jogo que eu vou fazer é Sabiá e Fluminense. Quando que o Sabiá, tirando vocês aqui, eu lá talvez no Futebol Caipira ou o site do Futebol Interior, quem que vai falar do Sabiá? Então você vê, esses garotos, agora você imagina que eles não vão correr. O que esses garotos, porque eu lembro que o primeiro ano meu no Diário Popular, rapidinho, eu fiz o Santa Cruz, que é um time tradicional, claro,
Leto, Rivaldo e Valber. Esses 3 jogaram demais e o time foi eliminado. Tomaram 3 pancadas, foram eliminados. E o Vampeta estava no Vitória. Eu fiz uma matéria com esses caras de curiosidade, no diário a gente fazia curiosidades. Então eu fiz o trio do coisa, eu dei sorte de fazer e fiz Vampeta, fiz esses caras. Olha o que esses caras se transformaram, principalmente o Rivaldo, o melhor do mundo, e o Vampeta, seleção brasileira, os dois jogando na seleção brasileira. Da Copinha, vindo de times, tudo bem, o Vitória e o Santa Cruz são times mais tradicionais, não estou comparando com o Sabiá. Mas esses caras do Sabiá, pô, pode de repente você vê um cara que joga muito e amanhã está no Fluminense, que vai jogar contra ele. Então por isso que eu acho legal, a primeira fase, tem muito jogo, todo mundo reclama, mas também tem muitas TVs envolvidas, que querem grades para isso. E acho que tem até poucas. Eu até, sei lá, se eu fosse algum presidente, diretor de alguma emissora, a Globo só faz a final, o Sport TV faz 3 jogos por dia, e a ESPN Brasil faz 3 jogos por dia, você tem a TV Brasil, que parece muito interessante, a Rede TV, a Rede Vida, então, mas o que eu acho, por isso que eu estou te falando, é a oportunidade desses caras virem aqui, e que se um cara sair desses 100 times, e esse cara for craque, já é legal. Então, se você sabia, você nunca mais vai falar na sua vida, e muitos times que vão disputar também. Então, nesse sentido, aí depois desses 106, você vai pegar os 16 melhores, acho que são 16, não, depois eu não lembro quantas chaves são, você tem que fazer aí 106. Sai o melhor de cada um e mais alguns segundos colocados. Acho que são os 8 melhores segundos colocados, se não me engano. Eu até coloquei no meu blog todo o regulamento. Mas, e aí eu acho que essa é a grande sacada da Copinha, que os olheiros saibam trabalhar, porque você pode descobrir algum talento nesses times pequenos. E é o que eu comentei semana passada, tipo, Tatuí, Ilhabela. Tatuí até teve time antigamente jogando, né? Mas você sabe, aí são as prefeituras que chamam. E quando a cidade merece ter um time. Agora você já imaginou, o Sabiá vai ficar em São José do Rio Preto, que é uma grande cidade maravilhosa. Mas vamos supor que o Sabiá viesse para maravilhosa Ilhabela. Qual que é a oportunidade desses garotos conhecer uma cidade tão linda quanto Ilhabela na vida deles? Talvez nunca. Aí o cara conhece uma bela de uma cidade, participa de um evento tradicional e de repente deu uma sorte na vida ou não, mas fez um grande passeio. Eu acho que até para a parte de a autoestima do garoto, ou a oportunidade que o futebol pode dar para ele, de conhecer um outro centro, a parte cultural, eu acho que não dá para você falar que o garoto vai aproveitar e vai conhecer uma praia, alguma coisa, eu curto isso, cara. E o torcedor de Ilhabela, de Tatuí, de Tanapi, tem o direito de ver um jogo de um time grande na cidade? E se eu tivesse em Ilhabela, eu vou estar trabalhando. Se eu tivesse em Ilhabela, eu confesso a você que eu deixaria a praia para ver um jogo desse, cara. Inclusive em Ilhabela estará o futuro campeão da Copinha, né? A Portuguesa de Desporto. Tomara que não escala ninguém regular lá também. Agora eu vou ter que ouvir direto, caramba. Tem que tomar cuidado, né? Falou em Rio Preto, o Fábio Danilo apareceu. Um abraço para o Fábio Danilo, torcedor da América de Rio Preto. Quem mais está por aqui? Eu fiz matérias hoje do Globo Blog em 16 contratações, nas 16 contratações do América, e coloquei também 14 do Rio Preto. Hoje eu valorizei São José do Rio Preto. Você que é um cara que acompanhou o futebol do interior numa outra época, né? Essa época do Fará, que você pegou aí, anos 90, imagina. Era outra época, né? Até, lógico, não vou dizer que os clubes no interior eram mais fortes, toda aquela coisa, mas o que você acha que hoje que o clube do interior pode fazer hoje para galgar aí, ter seu espaço? A Ponte até consegue um pouco, porque tem o Carnieri, que é um cara que tá ali, que ajuda e tal, o Guarani tá nessa segura. O que os clubes do interior hoje podem fazer? Eles precisam de grandes parceiros ou de pessoas apaixonadas. Eu vou dar um exemplo do Juninho Paulista e do Rivaldo. O Juninho Paulista assumiu o Ituano e o Rivaldo o Mojimirim. Eles falam gestores, mas são donos. O Mojimirim e o Ituano tinha abandonado as categorias de base, não tinha mais, só fazia times de aluguéis, fazia uma temporada boa e depois brigava para não cair 2, 3, aí caía. Então o que acontece? Quando gestores profissionais assumem o clube, você vê os dois times tiveram reformas na sua parte estrutural. O Mojimirim ano passado foi vice-campeão paulista, perdendo para o São Paulo, esse ano foi campeão paulista, ganhando do Botafogo de Ribeirão Preto, sub-20. Um dos favoritos da Copa. Exatamente. O ano passado já fez uma grande, esse ano, né, fez uma grande copinha. Tem time muito bom, inclusive o filho do Rivaldo que joga lá. O Juninho Paulista estruturou todinho o Ituano, está fazendo o campus de treinamentos, já fiz vários jogos lá em Itu. Ao lado do campo principal, a prefeitura ajudou, reformou, o estádio está maravilhoso e tudo. Quer dizer, se você tem bons gestores, você ajuda. Agora entendo que daí o Fará fazer uma coisa inteligente, que o Marco Paulo Delano não faz,
ele dava uma cota, você lembra, nos jogos dentro de casa. Você pode dar um pouco, distribuir um pouco melhor esse dinheiro que a federação tem. Não entendo para ter uma sede suntuosa, com heliporto, as federação, para que isso? Que nem era aqui na Brigadeiro, um prédiozinho no centro, tá de bom tamanho, cara. É só para você fazer a parte burocrática ali. Você precisa distribuir melhor o dinheiro para os clubes também, a federação, e eles precisam também ser geridos com competência. Eu acho que é dos dois lados, né? O clube também tem que passar credibilidade para poder pegar o dinheiro. Exatamente. Eu acho crime, por exemplo, o time da Série B receber 14 mil reais da federação. Exatamente. 14 mil reais não paga um mês de salário. Não paga um salário, às vezes, né? Então, o clube tem que dar credibilidade para a federação dar o dinheiro, mas eu acho que a federação tem que ajudar mais, sim. O que você acha que a federação poderia fazer? Porque no caso, assim, a gente às vezes fala muito da Copa Paulista, mas é um campeonato deficitário. Você vai no jogo da Copa Paulista, acho que o 15 foi 1.000 pessoas. São poucas equipes que têm público, né? O próprio Ituano vai 300, 200 pessoas, 50 pessoas, sei lá. O que você acha que poderia fazer no segundo semestre com essas equipes do interior que não estão nas 4 divisões? Eu acho o seguinte, os clubes grandes que disputam o Campeonato Paulista ganham até mais do que ganham uma Libertadores. Sim. Né? Já comecei então, quer dizer, a cota é excelente. E por que a cota é tão pequena dos pequenos? Já começa por aí. Por que não é melhor a federação, que tem seus parceiros, por exemplo, a Topper, que é com a bola, por que não pega parceiros para ajudar na Copa Paulista, na 2, na 3 e na quarta divisão, que eles chamam de segunda vez, eles chamam de segunda, né, que é sacanagem. Por que a confederação não busca esses parceiros para ajudar os clubes assim? Outra coisa que eu entendo, Série A2 esse ano nós vamos ter Guarani, nós vamos ter Mirassol, você já tem times tradicionais, São Bento, você tem times tradicionais. Poxa, por que a federação não se reúne com uma rede TV, que vai, o ano que vem vai disputar, vai transmitir a Série B do Brasileiro e a Copa do Brasil, com o SBT, com algumas emissoras e oferece o produto em horário que eles querem, na grade, na Gazeta, qualquer emissora. Então, por que a federação é forte para fazer essa negociação? Lógico. A Rede TV, por que a Rede Vida, que faz um trabalho brilhante de divulgação e tal, só fica com a Rede Vida? Vocês acham que só a Rede Vida tem interesse? Você vê que agora a Rede TV está tendo boas audiências às 10 horas da manhã, todo sábado ou todo domingo. Então, eu acho que o departamento de marketing, a federação tinha que ser mais atuante e menos omissa com os times pequenos. Porque com uma boa negociação, você poderia colocar na TV e conseguir grandes parceiros e aumentar a cota e a ajuda para esses clubes. Assim, aqui a gente discute muito essas coisas, né? Principalmente porque no interior a gente acompanha mais de perto. Mas o que a gente acha estranho, Ademar, é o seguinte, os times pequenos normalmente reclamam muito, né? Você fala, a federação não ajuda, ninguém ajuda, a imprensa não dá vida, não sei o que, mas eles próprios chegam na eleição, na federação, eles próprios votam nas mesmas pessoas, quer dizer, vamos dizer, eles cavam o próprio túmulo, né? Vamos dizer. É uma pena, cara, eu não consigo entender. É um ciclo vicioso, é o amém, né? Eles vão lá para falar amém. Aí depois, aquilo que eu falo até depois, quando eu defendi o São Paulo na ponte, em relação ao estádio, eles não leem regulamento, eles falam amém para tudo. Aí quando na hora do clube dele foi bem, aí ele vai ver, não, mas tem que jogar aqui no meu campo. Não, mas eu votei. Você votou no presidente que está lá. Você votou no campeonato que está lá. E aí depois você reclama, por que você não fez pelo menos um voto de protesto e colocou só, eu não concordo com esse regulamento, o meu é esse aqui, isso seria rentável para o meu time, tal. Aí você pode falar. E aí de repente você vai pegar pessoas aos pouquinhos que concordam com a sua tese e de repente o presidente que está lá vai ficar com medo. Opa, peraí, essa revolução aí está começando a ficar grande. Mas os clubes falam amém, aí como que você vai? Fica só nós divulgando, e reclamando e falando e... É o caso do, acho que foi o Bragantino, que não concordou com o regulamento. Exatamente. Queria jogar 2 vezes. Queria jogar, exatamente. Então ele foi lá e criticou. Quer dizer, mas foi só ele. Não adianta você falar amém e depois você ficar reclamando nas costas. Isso eu sou contra. O que você achou dessa fórmula do Campeonato Paulista? Eu achei bizarra. Eu achei ruim. Eu já achava a antiga péssima, essa daí eu achei ruim. Porque, poxa, você tem uma fórmula muito melhor de você fazer. Você poderia fazer chaves dentro delas, depois você sai... como eu falei para vocês, eu gosto da tipo Copa do Mundo. Faz chaves, promove mata-mata, daí você faz clássicos, ou faz uma contra a outra. A Fórmula do Rio, por exemplo, me agrada. Você faz uma chave dentro dela, campeão do primeiro turno. Né? Aí você faz uma chave contra a outra, campeão do segundo turno. Por que também não faz isso? Acho que o futebol paulista é o mais
rentável financeiramente, patrocínio, com visibilidade, até para o clube, né, com as cotas dos clubes grandes, mas é o que menos usa inteligência para fazer fórmula de campeonato. Só ler o comentário do pessoal aqui, o Colucci lembrou que foi o Grêmio Osasco e São Caetano. Isso. Certo? O Roberto Rocha falando que já te viu com a camisa do Palestra, é isso? Um abraço ao Luiz Aldemar, com quem fotografei com uma camisa do Palestra de São Bernardo. Do Palestra de SãoErnardo? É verdade, eu ganhei uma camisa do Palestra de São Bernardo que eu sorteei no blog, é verdade, é verdade. Fábio Danilo está aqui e falou, vou tentar tirar uma foto com ele aqui em Rio Preto. Isso, Fábio Danilo. Pedro Marques disse, sou muito fã do blog do Luiz Aldemar e acompanho bastante, um abraço a todos. E tem pergunta do Colucci, até continuando no assunto dos times do interior, que aqui no programa a gente comenta muito, a gente acha errado os times do interior apostar muito em veteranos. Por exemplo, a Barbarense que contratou o Acosta. Acosta, Tuta e o Aloysio. O Aloysio Chulapa. Mas o Tuta é a segunda passagem. Ele o Red Bull que trouxe o Fabiano Heller agora. E a gente acha que os times do interior têm que apostar mais na categoria de base. Mas assim, eu concordo, mas vamos supor, você acha que um Aloysio campeão do mundo não vai atrair torcedor? É um marketing. Então, acho que eu não sou tão radical assim. Claro que você não pode fazer um time de veteranos, principalmente nessas divisões onde a correria é muito superior à técnica. Né? Se no Brasileirão a correria já está maior que a técnica, imagina nesses campeonatos que são menores, né? Mas eu sou legal do atrativo, você ter sempre um cara ali que vai te trazer público, que vai te trazer experiência, que vai te contar história, que você de repente pode levar um parceiro, uma grande empresa. Vamos lá, a Real TV é uma grande empresa. Vou levar o Aloysio, campeão do mundo, aqui para conversar com os... Pô, ajuda a gente, pô. O Aloysio está aqui, ele vem fazer uma palestra para os seus funcionários, faz o dia das crianças aí, ele vai distribuir o presente para você. Quer dizer, é um cara que pode te abrir portas se você tiver um departamento de marketing ou uma diretoria de futebol inteligente. Exatamente. Agora, então esses caras abrem portas, cara. Tem que ver se está contratando para isso ou para o campo. Então, mas você pode fazer, por isso que eu acho que a gente tem que usar inteligência. Os clubes têm que também usar um pouco mais de inteligência. Você já pensou você falar que vai trazer... E o Luiz é um cara que eu já entrevistei muito a Luiz, eu era setorista na época do São Paulo. Cada gol que ele faz vai em dinheiro para a instituição dele lá em Sergipe, né? Alagoas. Aí, se cada gol que ele marca em qualquer lugar que ele tiver, cai o dinheiro na conta ele tem que depositar o dinheiro lá. Então, assim, é muito legal. Você acha que um cara desse não seria um coelhinho da Páscoa, numa Páscoa, vai lá distribuir ovo numa grande empresa que banca o negócio lá? Você tem que ser inteligente também para poder fazer essas coisas. Agora, então, essa mescla eu acho legal, cara. E a pergunta do Colucci era a seguinte, se a Lei Pelé atrapalhou muito esses times menores, o que você acha? Eu acho. Eu acredito que ela derrubou demais. Porque hoje em dia você deixou, o jogador era prisioneiro do clube, hoje ele é prisioneiro do empresário. Pô. Então é melhor que seja do clube. Então é melhor que seja do clube. Sobre os veteranos, não seja contra. Eu acho que o interior, o que ele perdeu, o interior era formador. Ele formava o cara. Olha, os caras da Ponte Preta. Os caras foram formados, não é que o cara foi lançado, o cara foi formado. Assim, lógico que pode ter veteranos, mas eu acho que se perdeu a principal característica, porque as divisões de base dessas equipes menores são muito fracas, não todos, o Ituano está se preparando, o Mojimirim. Eu fiquei muito feliz quando o Guarani parece que estava fazendo uma parceria com o Amoroso ia cuidar da base. Pô, tomara, gente, tomara. Os grandes atacantes do mundo passaram para o Guarani, Evair, Careca, Amoroso, e alguns que eu não vou lembrar por aí, mas aí tinha aquela época que teve o Bozó, que teve o Capitão, que teve aí o meia atacou o Renato, o Zenon. Olha os caras do Guarani revelou, né? O Guarani revelou, gente. A capa da placar clássica nossa, sensacional. Sensacional. Você vê que e eles meio que abandonaram isso, totalmente. Se você não tem grana nem para pagar em cima, como você vai pagar embaixo? O Bosquila, esse grande craque de São Paulo aí, era do Guarani. O Fernando, o Golan, então, era do Guarani. São Paulo pegou tudo baratinho. Aí tem um que eu esqueci o nome de um atacante que joga no time sub-20. Esse não joga muito, não. Não lembro o nome dele, porque pegou do Guarani. Por quê? Os caras revelam, nossa, você vai lá com qualquer 300 mil, 200 mil, 500 mil, você traz uma leva de bons jogadores do tipo, que o time tá. Ele pega esse dinheiro dos caras de baixo para pagar em cima. Mas você, que nem, há muita crítica, teve até um movimento de alguns clubes que queriam não jogar a copinha, clubes do Rio, do interior, contra o São Paulo, dessa coisa do São Paulo, que dizem, né, que o São Paulo como é que é? Tem alicia jogadores. Isso é uma tremenda maldade, porque o São Paulo é escancarado, ele faz escancarado. O Jean Scherer,
Vamos pegar. Todo mundo falava que ia ser um craque. Saiu do Santos pro Cruzeiro, ou do Flamengo, e do Flamengo pro Cruzeiro. Ele já tá no Cruzeiro. Tá no Atlético. Então, tava no Cruzeiro, agora foi pra... E vai jogar Copinha. Então, aí você pega o São Paulo, tinha o Bruno Lamas, o camisa 8, o Santos levou, e hoje ele tá no Cruzeiro. Aí, se você pegar, todos os clubes fazem isso. É que o São Paulo é escancarado. O São Paulo vai lá e fala, você não tá recebendo aqui, vem pra cá. E aí os caras ficam naquela... o São Paulo pegou na tela direito do Vasco o foguete, pegou o goleiro da Ponte Preta aí. Vai perguntar pro pai dos garotos quantos meses estava atrasado o salário dos moleques. Aí os moleques não recebem, não ficam lá, estão sem dinheiro, aí o São Paulo usa a lei, ele é safado. Aí os outros que fazem a mesma coisa, mas ficam na surdina, aí não são. Aí o empresário que faz isso, e aí leva pro time, daí não foi o clube. Então o São Paulo faz muito isso mesmo, mas todos fazem, todos. Bom, só mais alguns comentários aqui. Um abraço para o Vitor Lima, grande torcedor do Tupi de Juiz de Fora, está por aqui. Ele diz, não pude acompanhar na semana passada, mas não sei se falaram, comentem sobre o Nacional de Uberaba, campeão da segunda divisão. Nós comentamos, né? O Montes Claros foi o vice-campeão aí. Eu fiquei muito feliz, porque eu torço sempre para os tradicionais aqui nesse programa, e o Nacional de Uberaba é tradicionalíssimo. O Luiz Henrique, show de camisas, está por aqui, um abraço para ele, também torcedor da América de Rio Preto. Pergunta do Fábio Danilo, qual é o futuro do Campeonato Paulista? Ele está fadado a acabar mesmo? Não. Eu sou a favor dos estaduais, né? Começa por aí. 100% Segundo, ele é muito forte, é um produto muito forte. Eu duvido que até as próprias emissoras de TV queriam que acabasse. Agora, que ele pode ser mais enxuto, eu defendo que ele aumente. A minha tese é 32 times na primeira divisão. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Você faz em... E você não precisa ser tão radical, 30 dias que nem a Copa do Mundo, pode ser uns 40, uns 45, sei lá. Você pode criar um calendário maior e aí você faz uma segunda e uma terceira divisão. Eu acho que matar os estaduais... Não muitos times tradicionais iriam... O que Piracicaba Centenário esse ano poderia... E nem falando dos times do interior, para no Sampaio Correia, por exemplo. Claro. Sem o estadual do Eles são extremamente necessários. Você pode pegar, vamos pegar o futebol paulista. O Paraná tinha uma base aí do Mojimirim. Se você pegar assim, e aí você passeie pelos times da Série B e você vai ver quantos caras tinham que disputar o campeonato. A Penapolense mandou gente para tudo quanto é Paysandu, mandou cara para tudo quanto é time. Botafogo de Ribeirão Preto. Você pega os times e passeie pelo Série B, Série C e Série D, vocês vão ver quantos os jogadores da Série do Paulistão abastecem os times. Os próprios técnicos. Exatamente. Então, eu sou totalmente contra e duvido que acabe com a Fala Paulista. Bom, para fechar aqui a primeira hora, eu queria perguntar a respeito dessa confusão toda do Superior Grêmio Osasco, Audax Nacional. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Federação Paulista, duas situações. Eu discordo desse negócio de 15 mil lugares para a primeira divisão. Aí os clubes têm que sair gastando dinheiro e tal. Só um estádio com a Javari, mas é clube fundador da federação, tem todas aquelas coisas. Mas a Javari, se você cabe, vamos supor lá, 3 mil pessoas, um exemplo. Vende 3 mil ingressos, só passa na barreira policial quem tiver ingresso, acabou e pronto. Agora, o São Caetano leva 300 pessoas por jogo na Série B. A gente tem um monte de time. Para que você precisa de um estádio para 15 mil? Isso eu debati com ele. Outra coisa que eu falo para o presidente, que depois aumentou para 800 mil reais, quando você vai Grêmio Barueri, para Grêmio Prudente, que volta para Barueri, Guaratinguetá, Americana, que volta para Guaratinguetá e agora quer dar outro pote. E agora quer ir para quem quer dizer, virou time de aluguel. Exatamente. Se que cidade quiser, nós vamos lá e jogar. Quer fazer isso? Nós temos que respeitar o direito de ir e vir que está na Constituição, não é isso? 4ª divisão. Quer fazer isso? É um outro time. O Audax, tudo bem, o grupo francês comprou o Pão de Açúcar e agora quer se desfazer do Audax. Tá bom. O Grêmio Osasco comprou. Aí o Grêmio Osasco usou duas. Aí vai virar Grêmio Barueri, né? O Grêmio Osasco, o Audax, Grêmio Osasco, Audax. Até se confunde. Já até se confunde. É o Grêmio Barueri. E aí, a vaga do Osasco, que eles compraram também, que estava lá na 4ª divisão, vai jogar 2 no lugar do Grêmio Osasco. Não, é o Nacional vai jogar. O Nacional da Barra Funda vai jogar. Então, mas por quê? Porque agora tem alguma compensação aí por trás. Mas o certo era o Osasco aqui. Sim, né? era o Osasco. Era o Osasco. Aí eles... não pode. É Grêmio, Osasco, Audax, 4ª divisão. A não ser que você vai ser Audax aqui em coisa. Não. Se quiser permanecer na 1, continue Audax. É Audax. O Grêmio, o Osasco vai
O Grêmio Barueri vira Grêmio Prudente, começa a dar. Duvido que você vai ver. Fala que ele perde a vaga na B, o Guaratinguetá, e perde a vaga na segunda divisão, vai para a quarta, duvido que ele saia. Enquanto você deixar essa bandalheira, vai continuar. No presidente. Exatamente. Aí a gente monta aqui a UTV Futebol Clube. Exatamente. Chegar na Penapolense, ela tirou 500 mil para jogar algum. Aí nós jogamos. Nós subir de divisão para quê? Aí o Cotia, que subiu de divisão. Isso eu tive a oportunidade de conversar e colocar meu ponto de vista para o próprio presidente da federação. Não sei se vai ter alguma valia, mas evidentemente ele e o Coronel Marinho são pessoas de diálogo, tem muito bate-papo com eles, a gente tem uma parceria muito legal com a Associação dos Clubes Esportivos, e pelo menos essas situações eu coloquei para eles. Eu acho totalmente errado. Qual que vai ser o nome do time do Rio? O time do Rio tem um nome mais Grêmio louco. Osasco Audax Rio. No Rio nem sabe o que é Osasco. Onde vai Osasco? Na Série B vai jogar o Osasco Nacional. Osasco Na Série B não, na Série B. Mas então, porque é o seguinte, a vaga era do Grêmio Osasco, Isso. que não vai existir porque vai estar na primeira divisão com o seu elenco lá. Aí eles compraram o Osasco, que veio para a vaga do Grêmio Osasco. E aí eles, como o Nacional emprestava o estádio e devem dinheiro, acho que tinha um contrato longo com o Nacional lá, e aí, enfim, o Audax mandava jogos lá, aí tem não sei o que, aí você pega os moleques de lá, e aí você não investe muito e traz aqui. Pô, mas como que pode um clube que é fundador da federação como Nacional, um clube que tem uma história, querendo ou não, pode se discutir, e que um clube ele vai mudar de nome? São dois times da quarta divisão, Osasco e Nacional, indo para a vaga do Grêmio Osasco. Quer dizer, é uma bandalheira, cara. É bandalheira. Uma coisa completamente sem explicação. Como que a federação deixa um clube fundador dela mudar de nome, mudar de razão social? Uma coisa muito estranha, uma coisa estranhíssima. São essas coisas que me fazem perder um pouco a gente perde um pouco a paixão pelo futebol, né? Eu posso torcer contra. Eu assisto o jogo para torcer contra. Tomara que perca, cara, não sei o que e tal, assim, nunca torci por, assim, eu tenho familiares em Guaratinguetá, muito para lá. Eu tenho um sobrinho corintiano e outro São Paulino. E os dois eram da torcida do Guaratinguetá, iam em todos os jogos, juntavam os amigos, a torcida, tinha sempre 4, 5, 6 mil pessoas na primeira passagem. Sim. Aí eles foram embora do dia para a noite para o Americano. Porque o Americano ia dar uma grana para eles. Aí o prefeito falou, o Rio Branco chiou. Quando o prefeito começou a dividir no outro ano, eles voltaram para Guaratinguetá. É uma bandalheira. Aí você acha que depois agora eles estão reclamando que tem 300, 400 pessoas no jogo? Por quê? A própria cidade abandonou. Lógico. Pô, pergunta se meus sobrinhos voltaram no estádio para torcer. Nunca mais. O próprio Barueri, quando começou, era um time da cidade. O cara podia torcer para time grande e acompanhar o clube da cidade. Agora, o clube vai para Presidente Prudente, depois volta, quem vai torcer? E o outro que está fazendo isso é o Ipatinga, né? Ipatinga vai voltar. É o fim da picada, cara. É o que eu comentei aqui no programa, né? Se uma mulher que trai com a amante, ela vai morar com a amante. Aí depois ela volta para casa e você aceita, minha mulher, minha querida. Quer dizer, porque tudo bem, não somos contra clubes e empresas, entendeu? O Guaratinguetá não era uma equipe tão tradicional, né? Uma equipe que tem tantos anos assim, mas a história, ou o Barueri, era uma clube empresa, mas eles cresceu ali, ele tem uma história. O Barueri tem uma história bonita. Ele tem uma história da cidade. Aí ele quebra isso para o quê? Para virar um cabide de emprego. Mas aí a Federação Paulista tem culpa. Mas a Federação Paulista mais, né? Total. Mas a CBF é o seguinte, quando ele virou americana, amigão, aqui na Série B você não pode jogar não. Aqui a vaga do Guaratinguetá, se é americana, Série D. Acabou. Se a CBF bate em cima, a federação vai ficar, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Se você é local não faz, ela maior é o nacional, vai e faz você, pô. Porque nos próximos anos mais times itinerantes, vai existir mais isso. Vai continuar. A tendência é se crescer no Brasil todo. Vai começar a criar time barra, né? Que tem muito já no futebol feminino, o Osasco barra nacional. Exatamente. Vai começar a ter. É uma coisa. Bem, intervalo. Vamos pro intervalo rapidinho? Vamos tomar uma aguinha, o papo tá bom, a gente volta na segunda hora. Aí tem Memória FTV ainda, tem umas notícias que a gente tem que dar, o Joinville campeão, terceiro ano do Paraná tá com o momento jurídico, a final tá parada. Então, daqui a pouco a gente volta e 5 minutinhos de conversar e a gente volta para continuar com o papo aqui, tá certo? Vai, diretora, por favor. Os vereadores de São Paulo estão discutindo o novo plano diretor, que vai reorganizar a cidade de São Paulo.
já foram feitas audiências públicas em diversos bairros. E a próxima é neste sábado às 10 horas, na quadra da Rosas de Ouro, na Freguesia do Ó. Não perca essa chance de dar a sua opinião e fazer de São Paulo uma cidade melhor. Participe! Neste sábado, às 10 horas, na quadra da Rosas de Ouro, Rua Coronel Euclides Machado, 1066. Botão é legal, né? Comandante, Eu de chegaram as moleque eu cartas tinha de estrelão, navegação? jogava pra Bom, caramba, tava jogava esperando muito, isso. depois eu abandonei. Colombo, onde você pensa que vai? Eu vou ter que sair a trabalho, amorzinho, olha. A trabalho. Pode soltar aqui um pouquinho pra tomar uma... Sei. E não tem ninguém pra ir, só tem que ir você. Não tem outra pessoa do reino que você pode mandar ir, não. Não, amor, é que a rainha confia muito em mim. Sabe, amorzinho, ela confia em mim. Amorzinho, uma pipoia. Colombo, fala pra mim. Colombo, não, mentira, fala do sério. Colombo, quem é que vai nessa viagem, Colombo? Vou eu, o Pena, o Jacó, o Luciano. Não me irrita. Pena, Jacó, caralho, Colombo. Capitão, tem que ter saco pra aturar, hein? Tá entendendo agora a história do ovo de Colombo? Amor, ela vendeu as joias dela pra custear essa viagem? Biscate! Eu sabia que essa biscate estava metida nisso. O que ela quer com isso, hein? O que ela quer com isso? Colombo, você não tem mais o que inventar pra dar suas escapadinhas, sua saída. Olha aqui, Colombo. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar outro. Você não vai. Entendeu, Colombo? Entendeu? Você não vai. Eu não vou ficar aqui sozinha ralando pra pagar as contas enquanto você vai passear com seus amiguinhos. Tá me ouvindo? Seu Colombo. Pois não, almirante. Santa Maria, Pinta e Nena já estão aí preparadas. Eu sabia que tinha putaria nisso. Quem é a puta? É Pinta. É puta! Quem é a puta? Quem é a puta? Pinta. E quem é a Nina? Quem é a Nina? Quem é esta puta desta Maria que se finge de santa? Amor, você não tá entendendo nada. Eu não tô entendendo. Já tava tudo planejado, né, Colombo? Tava tudo planejado, Colombo. Já tava planejada a saidinha com esses seus amiguinhos pra ir comer aquela tal daquelas indiazinha vagabunda. Amor, chega! Eu vou! E ponto final! Ponto final. Você vai? Vai, querido, com essa roupinha cheia de frufruzinho. Só tá faltando um penachinho na cabeça. Vai, que eu vou pra casa da minha mãe e você fica com esta vagabunda da América, tá bom? Eu devia era ter casado com o Cabral. Ai, que saudades do Cabral. Não, eu fui cair na sua lábia, seu canalha, cachorro, cadelo. E agora, capitão? Calma, relaxa. É TPM. Isso passa. Vamos. Comandante, chegaram as cartas de navegação. Espera que eu fiquei super natural. Eu estava tão natural que... chegaram as cartas de navegação. Meu Deus. Moço. Atenção! Este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. de Proyecto Sunlight, que es un convite a todo el mundo a participar para ver un mundo, un futuro mejor.
É muito mais do que uma campanha, é uma iniciativa de longo prazo que a Unilever faz para ser consistente com sua visão de sustentabilidade. O mundo está cheio de possibilidades y lo que queremos es hacer la sustentabilidad no ancorarla en un mensaje negativo de todo que está ruim, mas fundamentalmente de todo que pode ser feito para melhorar. Nós estamos aqui na sede da Unilever em São Paulo, no Brasil, lançando com o nosso CEO, Paul Polman, o projeto Sunlight. Project Sunlight helps us actually see the possibilities. When people see this, it gets them into a little bit more action than they otherwise would. Talvez tenha algo que você deva saber sobre o mundo em que seus filhos vão viver. Algo real. Eu acho que foi um filme que tocou bastante, porque o momento que a gente vive é um momento que nos faz pensar um pouco nesses questionamentos. Puxa, eu vou colocar uma filha no mundo. Essa é uma campanha 100% digital, foi lançada na internet, simultaneamente em 5 países, juntamente com os nossos parceiros. Se nós acreditamos que vamos ter um mundo melhor, vamos ter. Mas somos nós que temos que fazer esse mundo participar todos. E ela é um convite não só a ver o filme, mas aos consumidores para que se engajem no nosso movimento. Isso estabelece uma rede extremamente positiva em prol de você fazer algo por este mundo melhor. Nós fizemos, além desse vídeo, algumas ações. A gente teve uma ação com blogueiros, convidamos uma jornalista, a Roseli Saião. É uma campanha assim, que eu achei muito pertinente nesse momento, porque de um modo geral, nós adultos, aqueles que educam os mais novos, a gente tem adotado o futuro como uma coisa nossa, e o futuro é deles, cabe a nós formá-los para isso. Nós estivemos em maternidades, visitando mães que estavam dando à luz naquele dia, para que também pudessem compartilhar sua visão para o futuro melhor. Vou ensinar a ter carinho pelas pessoas. Cuidar do planeta, respeitar o espaço de cada um. Se colocar no lugar das pessoas. O importante é que a nossa geração não condene as futuras gerações, não roube das futuras gerações os recursos que eles têm que disponer. Vai ser bem melhor. edição 319 da FTA TV. Vamos fazer um momento de jabá rapidinho. Futebolalternativotv.com, o site desse mesmo programa, com as notícias atualizadas, comentários. As colunas vão voltar agora, a partir de janeiro, certo? A coluna da Memória FTV também volta a partir de janeiro. Agora, os campeonatos estão acabando, não tem tanta notícia, mas a gente vai começar com as retrospectivas de final de ano. Já está com a listinha pronta dos participantes da Copa do Brasil, os participantes da Série D, os já
classificados para o ano que vem, então já a atualização continua mesmo com os campeonatos terminando, certo? Queria mandar um recado também, semana que vem vamos fazer a quarta edição do Troféu FA TV, certo? E com os mais alternativos, os mais bizarros do ano, os momentos mais bizarros do ano. E eu queria a sugestão do pessoal, né? Óbvio que a gente passa o ano aí juntando notícias, e esse ano tem muito, tem o Tahiti na Copa das Confederações, pode ter o Copa. Tem o Tahiti na Copa das Confederações, tem o massagista do Santos do Amapá. A Bósnia. Tem a Bósnia, né? Tem Bósnia e Irã. Bósnia e Irã, que vai ser o jogo do ano, né? Então tem muita coisa, né? Tem o massagista da Aparecidense. O que não faltou foi a história bizarra esse ano, mas a gente sempre deixa passar alguma. Então, queria pedir para os amigos que estão aí acompanhando o programa, para postar no Twitter as histórias que eles lembram. Então, ó, tem uma hashtag que eu criei, Troféu Futebol Alternativo, Jogo da Velha Troféu Futebol Alternativo, para juntar essas histórias, porque semana que vem a gente vai anunciar aí os indicados e o primeiro programa do ano vão ser os vencedores do Troféu Futebol do Troféu FA TV, então Troféu Futebol Alternativo, certo? Alguma história, algum time, algum jogo do ano, jogo bizarro do ano passado ganhou o Milan e ganhou o Osasco, né? Que teve lá na Copa Viareggio. Então, esse ano tem muita coisa, tem o Tahiti, essas histórias mais conhecidas já estão, cada uma da sua categoria, mas tem alguma coisa que eu eventualmente vai esquecer de juntar, que eu deixei passar, então os amigos também podem mandar os links, os vídeos do que eles querem ver no Troféu FA TV, tá certo? Então fica aí a semana inteira. O Inter de Lages lá, o jogador com 56 anos, jogador profissional. O Matinho, né? Você também pode correr atrás aí. Pô, eu com 45 ainda, você quer ter vaga nesse time aí. Opa, não. O cara com 56, né? 56? 53, desculpa. 53, então eu aumentei muito a idade dele. Então. O Martinho, né? Que era o que voltou do profissional. É um tanto alternativo, né? É um dos concorrentes a jogador alternativo do ano. O 15, esse uniforme do 15 rosa também, do câncer de mama, alternativo. E bonito, hein? Bonito. Cheguei a ver. Fui fazer jogo em Piracicaba, as mulheres tudo usando esse uniforme. Muito bonito. Não consegui comprar uma, pena que eu não comprei para minha coleção, não consegui comprar um, mas é muito bonito. O Inter de Lages também jogou de rosa. Também jogou de rosa. Como campanha contra o câncer de mama. O Botafogo fez uma também. O pior regulamento é esse campeonato aí de Santa Catarina. O regulamento é um desses. O de Santa Catarina é um que está concorrendo também, né? O Beck ganhou o primeiro jogo de 4-0 na final e depois o Inter fez 1-0 e foi campeão. Como assim, né? Temos o Última Divisão também, certo, Matheus? Isso, ultimadivisão.com.br. E você fez um belíssimo texto lá. Tem um texto aí. Top 10 das contratações. Passagens que não deram certo, né? 10 craques que não vingaram. O Dadá no Amazonas. Dadá no Amazonas, Dicá em Araçatuba, Badeco no Corinthians, vários. Podia ter colocado o Neto aí na Araçatuba também. Também. O Neto jogou em Indaiatuba também. Também. No Primavera. No Ozan. Não era no Primavera, o Neto. O Neto. Jogou no Ozan. No Ozan, exatamente. Foi no Ozan? No Ozan. Exatamente. O time que acabou, Rômulo Zico. Isso. Então, ultimadivisão.com.br. Bacana. O Jair Pisselli no Nacional, ninguém sabe, o Jair começou no Nacional, junto com o Fedato, jogando no Palmeiras. Sim. Jogosperdidos.com também, né? Isso. Do Fernando Martinez, nosso amigo. Jogolim.com, show de camisas, escudos do mundo inteiro, toda a mídia alternativa que a gente apoia, todos os nossos amigos, mandando um abraço. E bloggademar.blogspot.com. É o blog do Futebol Caipira também, você acha? Futebol Caipira no Google é o primeiro que aparece. Ano 10 agora? Eu comecei lá em 2003, mais ou menos, foi por aí. Um dos primeiros, o UFI também, como a gente fez 10 anos. Eu comecei no próprio Blogspot, depois eu levei ele para Globo.com quando eu fui em 2005. Isso. Aí depois eu fui para o Kigol e agora eu voltei para o Blogspot.com, falei, vou ficar por ali mesmo. O Ademar, você é um pouco chato com você. O Futebol Interior, assim, é um portal que dá muitas notícias, ajuda muito a gente e tal. Mas o Futebol Interior tem umas manias, tem uns amigos nossos que vai em jogo, tira uma foto, aí põe do jogo, o Futebol Interior vai lá e coloca a foto e não fala nada. O Futebol Interior tem assim, às vezes, alguns problemas, não vou dizer credibilidade, mas tem algumas coisas que não sei. Como que vocês encaram o site? Já falando pro lado da CS. Então, assim, antes, quando eu era da diretoria da CS, era só da diretoria, o presidente era o Capriotti. Houve uma denúncia por parte do Zete, que os treinadores, jogadores que não
que não faziam algum esquema, sei lá, não pagavam. Sim, assim. sim, que Segundo o Zete, eles falavam mal. E aí o Zete até entende que a carreira dele de treinador não vingou porque ele foi perseguido porque ele não aceitava pagar, segundo o Zete. A CESP entrou nesse meio campo, descredenciou os caras de sócio do futebol interior, foi na justiça, aí começou um bate-boca, agora está na minha diretoria, não tem nada a ver com isso, mas nós ganhamos em primeira instância 50 mil reais de futebol interior, eles recorreram, né, agora tá para ir para a segunda instância, enfim, eu procuro ter um contato com eles quando agora a Ponte Preta veio com um calhamaço de coisas sobre o futebol interior também, algumas denúncias, eu entrei em contato com o futebol interior, falei para eles se a gente podia fazer um meio campo, mas a Ponte Preta acabou indo para a final, nós não fizemos essa reunião, deixamos para janeiro. Vamos ver se o Departamento de Jurídico da Ponte Preta vai querer essa reunião para tentar ver se compõe. O que eu não... Eu acho que o placar é o melhor que existe, é o do futebol interior. O que eu não gosto é que, assim, aí eu, não é profissional do esporte, o cara que acompanha, vai... amante do futebol. O que eu não gosto é isso aí. Eu vejo que algumas coisas eles são muito radicais, batem e batem sempre. E quando elogio, também faz uns elogios assim excessivos, sem nexo. Então eu acho que a linha editorial poderia ser melhorada porque é um site muito bom, que tem anunciantes, enfim, tem colunistas como o Sérgio Carvalho, que eu trabalhei no Diário, cronista espetacular, foi presidente da CESP também. Então, a linha editorial acho que não tem o equilíbrio, a minha visão. E acho que muito isso que você falou. Por exemplo, se você pegar meu blog, foto da assessoria de imprensa do tal, eu coloco lá no pé, foto, assessoria de imprensa tal. Porque tem muitas assessorias de jogadores, assessoria de clubes, que me mandam material. Se eu gosto do texto, acho que o texto é legalzinho, e nada contra, eu vou e coloco o texto, coloco lá texto, fonte, foto, pá. Se eu recebo muita coisa ali, eu reescrevo, eu uso as frases, coloco a fonte, coloco a foto. Não tem problema nenhum, pô. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que é da assessoria de imprensa que me mandou. É legal até, valoriza o trabalho do cara que é jornalista, valoriza o trabalho do fotógrafo. Agora, eles não fazem isso. Eles usam direto de tudo isso aí e não fazem isso. E essa coisa dos treinadores, eles tinham, eu não sei se ainda tem um portal de treinadores. Exatamente, aí é o grande área. Aí eles, depois que teve todo esse rolo, eles criaram isso daí para não falar que, não, mas esses que pagam a gente põe aqui, os que não pagam, tudo. Então eu acho que isso daí mexe com a parte profissional da coisa. Ou é negócio ou é jornalismo, não dá para você... Eu não posso ser comentarista do Sport TV e assessor de imprensa de um clube. Eu não posso ser comentarista do Sport TV e agente de um clube. Eu tive agora no lançamento do livro do Zete, o Plihal, foi essa semana com o Plihal, fui lá no lançamento do Zete, tanto a oposição do São Paulo quanto a situação, me encontraram, bateram papo, os dois me convidaram para ir no lançamento da candidatura dos dois. Eu peguei e falei para os dois, olha, eu respeito, gosto muito de vocês, tenho muito contato, mas a partir do momento que eu pôr meu pé lá, não vai ser o presidente da CESP que vocês estão convidando, vai ser o jornalista, e vai ficar ruim. Então, você vai nos dois ou vai... Não, mesmo indo nos dois, eu acho que não é. Eu não posso ficar. Tanto faz quem ganha. Se você falar minha preferência, eu tenho. Porque eu sou torcedor de São Paulo. Eu sou torcedor de São Paulo, não tenho vergonha de falar. Mas isso aí, não dá para desassociar a minha imagem do jornalista do Sport TV da Globo. E eu sou jornalista em primeiro lugar. Então eu amo minha profissão. Então eu prefiro, mesmo tendo amigo dos dois lados e tendo bom relacionamento com os dois lados, eu prefiro, não só do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, não sei o quê. Eu prefiro não ir para evitar problemas ou que eu estou fazendo campanha de alguém, da coisa, jornalisticamente não fica bem. Entendi. Bom, vamos mandar um abraço para o pessoal que ainda está aqui na página. Lembrando hoje que continuamos sem laptop, então a audiência rotativa, já dizia aquele outro apresentador, estamos sem laptop, então mensagens não tem chat, mensagens apenas pelo Facebook, FATV Futebol Alternativo. Certo? Tem aqui o tópico oficial para você mandar seus comentários, as suas mensagens. Ó. Temos o Bruno Rossi pedindo para a gente comentar para ele que se for concretizado, ele diz aqui que será a contratação do ano. Criciúma está interessado em Roque Santa Cruz. O que você tem a falar de Roque Santa Cruz jogando em Palhoça no Campeonato Catarinense? Cara? Era um bom jogador, alguns anos atrás. É grande jogador. Seria mais um atrativo para trazer
Porque ele já está na reta final de carreira. Mas eu sou a favor desse tipo de contratação. Um jogador assim desse porte, já pensou? Sim. Até para nos jogos dentro e fora de casa. Acho bem legal. O Criciúma. Primeira divisão do brasileiro. Primeira divisão do brasileiro. É um time pequeno, mas o cara em boxe jogou Copa do Mundo, tá no Bayern. Exatamente. Não deixa de ser uma contratação. Concordo com ele. Seria de impacto. Para ver se tecnicamente nós tínhamos que esperar um pouco. Seria de impacto. Não, sem dúvida. Mandando um abraço também para o próprio Sidorf, quando veio, todo mundo achou que não ia. Que era dois. E o Forlan nós achávamos que ia e não foi. Então, quer dizer, tem os dois lados, né? O Forlan também, todo mundo apoiou. Eu sou palmeirense, foi jogar o Palmeiras com o Inter na Arena Barueri e falei, não, esse jogo eu tenho que ir porque eu preciso ver o Forlan jogar. Pô, você foi o jogador da Copa. Mas ele não foi um assim como o fenômeno quando veio com o Corinthians também. Muita gente duvidou. Exatamente. O furo foi dado aqui na TV. O finado Zé que deu o furo do Corinthians. Como o Adriano, de repente, pode dar certo. O São Paulo em 2008 foi muito bem. O Adriano foi bem em 2008 São Paulo. Pode ser que ele vá bem agora no Paranaense, tomara, Curitiba deu uma... Ninguém esquece de jogar bola, a verdade é essa. Só que às vezes você fica mais veterano, você já não tem aquele brilho todo e às vezes você não tem o preparo físico, como foi o caso do Adriano no Corinthians. Mas e o Túlio, por exemplo? Acho que aí já ficou um pouco... Com 42, que é o caso do Túlio, eu acredito que daí já é mais que... Aí vira mais folclore. Paga pro outro. Exatamente. Porque ele é um cara que faz gol, então que nem quando ele veio pro Tanabi, foi bem legal, acho que num time de quarta divisão, que você tem um time entrosadinho, que você pode colocar ele no primeiro tempo e tal, tudo bem, aí você já teria um atrativo para você atrair patrocinadores e torcida. Para um time competitivo, aí já não dá mais. Porque esses caras, a verdade é assim, se você fala com o Túlio, vamos jogar aqui o campeonato da quarta divisão no Tabanabi, só que é o seguinte, a hora que der 30 minutos eu te tiro. A não ser que você... Porque não vai ser a movimentação mesmo e tal. Se o time de jogo tiver pegado e o cara aceitar, maravilha. Senão, não dá. Não pode. Ele que tem que ser atração. Ele tem que saber que ele é uma atração, que ele pode jogar 15 minutos, ou um tempo inteiro, ou um jogo inteiro. Depende da situação. O Colucci lembrou aqui que o atacante que você estava tentando se lembrar é o Adelino. Adelino, exatamente. E tem também o Lucão, goleiro, que era da Ponte, que deu toda a confusão exatamente. Da Copinha. Quem mais temos aqui? O Luiz Henrique falando que está acompanhando a TV pelo celular, hein, cara? Revolução. É que agora esse player novo da TV, revolucionário, você pode acompanhar pelo tablet, pelo celular, no ônibus, você pode ver. É tanta coisa boa para fazer novo, você vai ver na FATV. Aí, o Vitor Lima diz, imagine um ataque com Roque, Santa Cruz e Lins. Né? O Wellington Paulista é Roque Santa Cruz. Né? Lins Vandowski, né? Lins Vandowski, né? Que beleza, cara. Bom, queria comentar, você comentou do lance da capacidade de estádio e tal, e tem essa polêmica da Série A3 aí, que o Inter de Bebedouro está pleiteando a vaga, que o Cotia não pode jogar em casa, vai perder a vaga na A3, cara. Isso também perto de acontecer, né? Uma pena, mas... E que ninguém está falando nada, que o Inter de Bebedouro está pressionando a federação, mas já até anunciaram no Facebook, não, vamos jogar A3 sim. Eu vi uma entrevista, acho que é o Pinho, que é o treinador do Cotia, se não me engano, né? Exatamente. Eu vi uma entrevista que ele estava bem preocupado com essa possibilidade de não ter estádio. Agora, você não acha que é um pouco falha dos próprios clubes? O próprio clube não acredita que ele pode fazer uma boa campanha? É aquilo que eu estava falando, ele vai lá e fala, meio para o campeonato todos, né? A1, A2 e A3 já aconteceram as reuniões do Conselho Arbitral. Quer dizer, ninguém falou a respeito para que você precisa de um estádio com capacidade de 10 mil, 5 mil, 15 mil? Para que, gente? O Cotia, com todo respeito ao Cotia, eu não conheço o estado do Cotia, quero deixar bem claro. Então, mas quando eu falo assim, eu não conheço. Se cabem 200 pessoas, um exemplo, você vende ingresso para 200 pessoas e acabou. O policiamento vai até te agradecer. Porque ele fica lá fora, quem entrou com coisa, quem não entrou, não acabou, gente. Se o estádio não tem, mas a equipe subiu, por que não pode a equipe mandar no Pacaembu, no Ibirapuera, não sei, um outro estádio? Não, poderia, mas eu acho que daí... Então, eles não arrecadam para jogar, a não ser que esses estádios cedam gratuitamente. A não ser que eles cedam gratuitamente, vamos supor. No Pacaembu, exatamente. Aí a parte financeira, que eu acho que também que seria um atrativo, sei lá, mas eu acho que eles não têm essa verba para você jogar em outro estádio que... Acho que é tudo questão disso. Só para jogar a quarta divisão, porque se subir não pode subir.
Né? Ou então Se for assim, eu fecharia as portas, então sinceramente. Você time, se reforma o seu estádio antes de jogar. O Atibaia é o outro que se subisse. E o do Cotia, que você já teve lá, é da prefeitura? Da prefeitura. Então, poxa. Euclides, alguma coisa. É 3 mil pessoas? Menos. E tem que ser para 5, né? Tem tem que ser para 5 mil para a terceira divisão. divisão. Faz outra boa campanha e sobe para 2. Vocês viram o que aconteceu no Diadema e no Água Santa que subiram, né? Sim. Acabaram jogando lá no Baetão, sintético, para poder reformar o estádio. E eles começaram jogando no estádio lá. É Inajara, alguma coisa? Inamar. Distrital do Inamar. Então, Distrital do Inamar. Eles começaram jogando lá, né? As primeiras rodadas foram lá. E aí perceberam que não tinha cabine de imprensa, não tinha não sei o quê, o público... Aí, o que acontece? Levaram os dois para o Baetão. A prefeitura se tocou que o time estava bem, que ia subir de divisão. E você vê, o Água Santa subiu, o Diadema foi campeão da segunda divisão, agora sub-20. Com a Taliba. O próprio time, a base do time que fez até um bom campeonato, mas que não subiu, foi campeão da segunda divisão. E tudo jogando fora. Segundo o Taquaritinga jogando no Baetão. Fernando, inclusive, esteve lá 5-0 no Baetão contra o Taquaritinga. Perguntas, Matheus, por favor? O Ademar, fala um pouco o seguinte, a gente observa muitas atuações da CESP, o senhor até membro e tal, aqui em São Paulo, né? Mas o estado é um tanto grande, deve dar trabalho a você. Por exemplo, eu vou às vezes em jogos no interior, a gente vê que aquela coisa, que é muito legal no interior, é isso, a rádio lá da cidade, transmite e tal. A gente vê que muitas rádios, até por uma série de questões, estão fechando. Até a de Rio Preto, o Henrique, eu não lembro, bem tradicional, lá fechou. Por que a CESP faz alguma coisa para ajudar esses veículos menores a se manter? Então, gente, o problema é o que você falou. A CESP é uma associação do cronismo esportivo do estado de São Paulo. São Paulo é muito grande. A gente tem, assim, por exemplo, em Santos, tem o pessoal da CESAM que ajuda lá, uma turma em Santos. O Vale do Paraíba é muito também eficiente nisso. Em Ribeirão Preto a gente tem uma turma. Agora, o que a gente consegue fazer à distância é só através de e-mails. Eu tenho, desde que eu assumi, tem a Ana Marina, que é nossa funcionária, eu mando ela nos principais jogos da 1, ou da 2, ou da 3, principalmente quando a coisa começa a funilar um pouco mais. A gente tem um trabalho que eu falo com vocês com a Federação Paulista, onde os fiscais, que são espalhados pelas todas as divisões, nos trazem os problemas dos locais, e aí a gente entra em contato para tentar minimizar. Às vezes a gente manda funcionário até lá, a gente fala com o pessoal de lá. O que eu tenho feito, principalmente eu que viajo muito, é falar para as pessoas nos passarem os problemas, para a gente ver o que a gente pode fazer à distância. Tem Campinas, os grandes centros, a gente consegue conversar, as pessoas fazem, a gente até apoia palestras, esses tipos de cursos de arbitragem, ou curso mesmo de aperfeiçoamento no jornalismo. A gente procura apoiar, ajudar e designar pessoas, exatamente. Agora, para a gente conseguir fazer fora mais do que isso, é humanamente possível, porque você também não tem uma adesão total da turma, né? Eu acho que eu vejo e falo que eu não sirvo para ser presidente da CESP, eu não serviria, né? Porque eu sou. Porque eu vejo as coisas e eu falo, né? Mas para ser presidente você não podia falar isso. A nossa classe é desunida, cara. A nossa classe é totalmente desunida. O cara que está no veículo grande, eu estou num veículo grande, ele esquece do veículo pequeno. Aí o cara que está no veículo pequeno, ele mete o pau no veículo grande, mas quando ele vai para o veículo grande, ele esquece do veículo pequeno. Então nós não temos união, um não ajuda o outro. Eu faço curso de arbitragem, já fiz todos os anos, eu fiz curso de arbitragem, fiz o primeiro ano, à noite, 70, 80, 90 pessoas. Precisamos mudar um horário alternativo. Vamos fazer um horário alternativo? Fiz esse ano, 13h. 60 se inscreveram, 13 se formaram. Quer dizer, as pessoas largam, pedem as coisas. Eu fiz congresso, eu fiz simpósio, eu fiz seminário. Eu fui numa palestra do meu Então, aí eu faço também com todos, todo ano eu levo não sei o quê. A adesão da categoria é bem pouca, cara. Daí eu percebi isso, eu comecei a ir nas faculdades e trazer os estudantes. Os estudantes lotam. Eu faço seminário, faço simpósio e tal. Aí tem 90% de estudante e a categoria mesmo. Então é difícil, é muito difícil você conseguir. Se é difícil na capital, e aí as pessoas que pedem ajuda, eu vou fazer um curso aqui, vamos lá, vamos fazer um seminário ali, vamos lá em Ribeirão Preto fazer isso. A gente tenta fazer, tenta mandar o funcionário. Os jogos da primeira divisão, a gente vai em todas, por exemplo, estou esperando agora onde vai ser Português e Corinthians, que deve ser no interior, né? Me parece que vai ser no interior.
A gente manda, aí você vai lá, acerta. Em Piracicaba eu mando, Ribeirão Preto. Então a gente passeia, todos os jogos que tem Presidente Prudente, a gente passeia, fala com as pessoas, leva funcionário e procura estruturar. Agora, ser um tanto egocêntrico. exatamente, infelizmente é uma coisa difícil. Você, assim, eu falo que tocar CESP é decepcionar cada dia, você se decepcionar cada dia. É verdade, porque eu vejo muita coisa que às vezes nos cobra, a gente vai, tenta ajudar e as pessoas mesmo que cobram somem. Não, mas eu não quero isso aí não, isso aí é problema da CESP. Pô, você me pediu ajuda, eu vim aqui, não sei o que. Não. Essa coisa de agora no prêmio que vocês, alguns quando ganha mais de aposentou, né? Não é que aposentou, o cara não ganha mais, não concorre, né? Porque todo ano ganhava os mesmos. Isso. Milton, Silvério. Quando eu entrei na CESP, de presidente, eu falei, a gente precisa dar uma mexida nesse troféu, os melhores do ano, dar uma renovada. Aí eu abri para o público na internet. Aí, os 2 primeiros anos. Esse ano, nós fizemos uma parceria com a Maxpress e fizemos para jornalistas, 45 mil jornalistas credenciados na CESP do estado de São Paulo, ou sócios da CESP, que também, nós mandamos para todos os jornalistas de todas as editorias, para eles votarem. A gente está procurando alternativas. Aí o Zé Silvério, que ganhava todo ano, chegou para nós e falou, Ademar, eu queria dar uma sugestão. Pô, tivemos uma reunião com o Silvério e falou, Ademar, não me entenda mascarado. Entenda um negócio seguinte, eu sou um senhor, vencedor todo ano e tudo. Você não acha que a gente tinha que até mexer na classe, até para ver se os mais jovens ajudam, vêm para a CESP, mudam, se engajam, tudo? Eu falei, como, Silvério? Ele falou, poxa, eu, Milton, Vanderlei, por exemplo, ganhamos todo ano. Pô, para nós é um prazer enorme. Mas se você falar com a sua editoria, jubila os caras que já têm um determinado número de troféu e para ganhar pessoas novas. A ideia foi maravilhosa. Aí nós falei com o Vanderlei Nogueira, falei com o Milton ficou mais ou menos assim, mas você não quer que eu ganhe mais? Não, pô, quero que a gente poder, outras pessoas, para a gente poder mexer a classe. Aí vocês entregam o troféu. Então, como é que a gente põe o hall dos notáveis. Então nós jubilamos eles no hall dos notáveis e eles estão sempre nas nossas festas para entregar os troféus, para mostrar que eles são nossos campeões. A gente divulga, fala para todo mundo. E foi uma ideia que acabou vingando. Agora o Kleber Machado depois fez, esse ano foi o Juca Kfouri e o Mauro Betti. Então agora nós somos 6 já hall dos notáveis. E é legal que você vai abrir espaço para outras pessoas, para outros jornalistas, para pessoas mais novas. Eu acho que isso é legal. O hall da fama. Mandar um abraço pelo Caparroça, que acabou de entrar, um abraço para ele, o grande Nicolau Arão, um abraço para ele, o Emílio está por aqui também, Natal, um abraço para ele, o Davi dos Jogos Perdidos também está por aqui, um abraço para ele, o Leopoldo mandou para a gente que o Aimoré apresentou os uniformes para no show dos Libertadores, a Aimoré que volta aí para a primeira divisão, né? São Paulo também, hein? Que legal. Pô, maravilhoso, São Paulo de Rio Grande é espetacular. Aliás, o Leão do Parque. O Leão do Parque, exatamente. Quase faliu, chegou a vender. Exatamente. É maravilhoso que volte. O Senna acabou de entrar também, um abraço para o Marcelo de Senna, né? Mandando um abraço para o Luiz Ademar. Vamos ver os comentários, só as perguntas aqui, devem ter mais perguntas. Espero que a internet aqui é uma velocidade maravilhosa. Está no hall dos notáveis também. A internet, já vou jubilá-la. Que beleza. O Senna, manda um abraço para o Luiz Ademar. Que nós temos aqui manda um abraço para todos os amigos aí, viu? Temos mais comentários aqui, ó. Pedro Marques, um abraço para o Pedro Marques. Temos perguntas do Adriano Santos. Você acha que, falando do rebaixamento, acho que ele perdeu a primeira hora, falando do rebaixamento do Fluminense e do Vasco, né, do STJD, se o STJD tem que manter o rebaixamento de Fluminense e Vasco. Eu falei, eu puniria a Portuguesa, eu começaria com menos 4 pontos, Flamengo com menos 3 pontos e o que vale dentro de campo. Resta saber se tem esse item realmente que você pode fazer. É a maneira mais justa. O Senna pergunta o que você acha das web rádios, como você vê direitos de transmissão de jogos para a web rádio. Primeiro, o trabalho das web rádios são sensacionais, web TV também. Dentro da minha diretoria, eu criei até o prêmio para valorizar a parte da internet. Eu entendo e falo nas minhas palestras quando eu vou para a faculdade, é realmente isso. Eu vejo que o futuro do jornalismo, que está muito difícil, o mercado está cada vez pior, é na internet. Na web rádio, na web TV, os blogs, não só em portais, mas sites de esporte especializados, futebol alternativo, futebol de segunda divisão, futebol no seu... Enfim,
Eu acho que o grande trunfo nosso, que já é bem explorado, mas pode ser muito mais, é a internet, é a web rádio, é a web TV. E entendo que, eu não sei o caminho, mas poderiam facilitar para eles transmitirem jogos. Aí que eu falo que a federação vem aquela coisa da segunda divisão. Você acha que uma web TV, uma web rádio não tem nenhuma... Fazer um Guarani, acompanhar um Guarani, ou a terceira... Poxa, claro, pô. É verdade, cara. Eu acho que aí que eu te falo que a federação, o departamento de marketing, pode muito bem, tem mecanismo. Você vê que eles fazem um trabalho muito bom no site da Federação Paulista. Eles transmitem os jogos. É muito bom. Nenhuma federação. Por que não expandir isso? Nenhuma federação no Brasil tem um site como a federação. Exatamente. Pode criticar a Federação E Paulista. tem vários estudantes de jornalismo, jornalistas lá dentro, caras competentes. E por que ela não estender para isso? Pô, passa para a Web TV fazer também, passa para a Web Rádio, Web TV. Por que não? É aí que eu falo que você pode valorizar o futebol do interior e divulgar mais com a ajuda da federação, os clubes. Mais do que a Rede Vida. Né? Eu acho que a Rede Vida acho que nem paga pelos direitos. Não paga, não paga. Não, mas esse, por exemplo, poderia a federação pedir, não sei, que nem você falou, procurar emissoras menores. Exatamente. Esse é o caminho de você divulgar o seu produto, porque não é o Paulistão que é o produto da federação, é a 2, a 3, a 4 divisão, todos são produtos. E para mim, todos têm a sua importância. Então, você pensou, você coloca aqui para vocês, vocês vão fazer a terceira divisão. Você tem interesse? Você tem a da segunda? Então quem faz um jogo por mês de prêmio da primeira divisão. Simples, cara. Simples. Vai da boa vontade e de você querer ajudar os clubes pequenos. A gente critica muito aqui, Ademar, eu pelo menos, o Sérgio, eu sou muito chato, esses jogos de manhã. A gente acha um absurdo. Tanto para os atletas, que é para a garotada, que é um negócio absurdo, para quem gosta de acompanhar, porque, pô, acordar no sábado cedo, é ruim para os jornalistas, para todo mundo. Eu não sei porquê. Você não acha um absurdo esses jogos? Acho um absurdo, mas tem muitos desses jogos porque os estádios não têm refletores. Então, entre jogar em 3 da tarde e 10 da manhã, é isso que a gente tem que entender, que eu já perguntei a respeito. E alguns, que nem, por exemplo, a Rede TV, que é o jogo das 10, que para ela a grade dela é mais importante o jogo das 10. Então ela fez muitos jogos, todos os jogos delas foram às 10 da manhã. Agora, em alguns estádios que ela fez, tinha refletor. Mas se você pegar na 4ª divisão, na 3ª divisão, a maioria não tem. Você pega o próprio Mojimirim, que é do primeiro, só tem num lado. É ruim, é deficitária. Não, mas agora não. Aí com essa reforma que a prefeitura fez, espetacular. É espetacular a iluminação, o estádio, tudo direitinho. O estádio está maravilhoso. E daquela boate virou um dos mais estruturados do interior. Um dos mais estruturados do interior. Mas tem muito... Eu sou contrário aos jogos às 10 horas da manhã. Mas tem muito para poder ajudar os clubes. Porque se você radicalizar e falar que tem que ser todo jogo da tarde, o próprio Nacional faz jogo às 3 horas da tarde. Ele joga à tarde, mas às 3. Se ele tiver que jogar às 4, tá morto. A não ser que seja no horário de verão. Senão ele está morto. Os jogos não acabam. Temos mais comentários aqui, ó. O Cera pergunta se a gente seja no último programa de 2013. Não, semana que vem tem. Mas hoje Matheus se despede com o Matheus. Vai passar as férias na Bahamas, né? Todo o dinheiro que você ganhou aqui fazendo livro, somando com o seu milionário salário que você ganhou na TV. Milionário. Né, cara? Vai para as Bahamas e depois para as Ilhas Caimã, né? Também. Exatamente. Mas semana que vem temos programas assim. Estarei nos cassinos lá pensando em vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Se puder trazer uma camisa das Ilhas Caimã, a gente agradece. Por favor. Aumentar minha coleção. O Colute diz: em Cotia cabe 3.000 pessoas, mas tem espaço para ampliar e faltam muitas coisas. A prefeitura está fazendo os ajustes. Né? Mas o campeonato da 3 começa dia 2 de fevereiro. Dia 1º tem jogo do Novo Horizontino, ele estreia no dia 1º. Eu até fiz hoje vai dar tempo? Não vai dar tempo. Só se colocar o Odebrecht lá, ou uma grande dessas, para tentar. O pedreiro vai ser o The Flash. Vai entrar no rabo dos notáveis. Não dá. O Adriano Santos, atenção diretor, o microfone do Sérgio está baixo. É bom de ter os internautas, né? Então, se a diretora puder aumentar o meu microfone, a gente agradece. Então, o Colute falando do estádio de Cotia. Você coleciona a camisa também, Ademar? Olha, eu sempre distribuí as minhas camisas no blog. Hoje me arrependo, mas como os amigos do blog que ganharam, aí eu comprei um apartamento agora faz 1 ano e meio, mais ou menos, na Praia Grande. Então tem espaço lá num guarda-roupa assim, eu comecei a guardar.
Quando eu viajo, eu compro, eu ganho e tudo. Então eu tô com umas 30 lá. Agora a última que eu ganhei foi, eu fui participar aqui na Arena Guarani do jogo festivo, Sim, o jogo daqueles, de música que eles fizeram até a bola da Copa, e eu ganhei da camisa da Espanha. Linda, 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 espetacular. Essa vai para minha coleção também. Então agora eu comecei há pouco tempo, ganhei até o terceiro do Barcelona, aquele laranja. Então comecei a guardar. Quando eu tenho duas, eu distribuo agora no blog. Eu sorteio no blog. Quando eu não tenho, agora eu ponho na minha coleção. Estou começando a colecionar. Tenho umas 30, 40 mais ou menos. Tá uma coleção pequena ainda. O Colucci tem mais. É um ano e pouquinho. Agora eu comecei. O Colucci tem 900 camisas. Não, então, eu provavelmente, desde quando eu comecei no blog, eu sorteei muita camisa legal. Por exemplo, o Red Bull Brasil, que não vende, eu ganhei e sorteei no blog. Hoje eu falo, pô, essa daí devia ter feito. Quem está acompanhando o programa, ele que nunca veio ao programa, Renato Rocha, está aqui, né? Um abraço para ele, abraço ao Nautilus Studio que lançou o livro ontem, e abraço ao Sérgio Oliveira, Renato Rocha que está devendo a visita. Eu sempre falo, sempre que ele entra no programa, eu falo, está devendo a visita. Só vai no Jô Soares. Só vai no Jô Soares, né? Esse programa, que é concorrente. Esse programa que é humilde, né? E não vem. Na Globo, eu vou na Globo, né? Que beleza. Um abraço aí ao Renato Rocha. Quem sabe semana que vem ele não estará aqui, né? Ele que veio fantasiado no programa, só vez, né? Como o Renato Rocha não sabe. Outro que tem uma bela coleção de camisas. Tem bastante. Deve ter umas 700 já. Toda semana ele compra umas 10 camisas, cara. Ele comprou do Gavião que Itaquejê agora. Ele conseguiu do Gavião que Itaquejê? Essa é legal, hein? Eu vou comprar esse Aru até. O time dos índios lá de. O time dos índios, né? Time de onde é? Pará. Só pedir vocês podem lá para dar só umas notícias rapidinhas, né? A gente tem que falar do Joinville, que a gente já citou, campeão da Copa Santa Catarina, garantido na Copa do Brasil, já estava na Copa do Brasil pelo estadual, pelo ranking da CBF também, acredito, mas vai agora como campeão da Copa Santa Catarina, e o vice foi o Metropolitano que garantiu vaga na Série D. Metropolitano de Blumenau, o único time a jogar todas as edições da Série D desde que a Série D começou. Que fez bela campanha esse ano. O Metropolitano de Blumenau já esteve perto de subir várias vezes e é o único que participou. O Metropolitano é o único, o Ceni e tem uma participação a menos. Foi o carrasco dos paulistas. Botafogo, Ribeirão Preto e Santo André foram eliminados pelo Metropolitano. Exatamente. Teve boa campanha esse ano, caiu para o Juventude, se não me engano. Ganhou do Londrina também, né? Eliminou o Londrina. Santa Catarina que esse ano que vem terá 3 times na Série A, né? Exatamente. Faz muitos anos. Muitos anos. Paraíba e Santa Catarina foram os estados que mais foram bem esse ano. Paraíba, o Campinense ganhou Copa Nordeste. E o futebol paulista é o que mais teve rebaixados, né? São Caetano, Guaratinguetá, Ponte Preta, o Barueri. Português ainda não, Barueri. Caiu para D. Português ainda não. Português já está para cantar, né? Não fala isso que eu não vou dormir essa noite. Você foi lá na passeata? Não pude ir. Não pude ir. Mas fiquei emocionado vendo aquelas fotos. Seu Sardinha, cara. 80 anos na passeata, cara. O que eu gostei foi torcedores dos outros times nessa palestra, né? Do Corinthians, do São Paulo, Palmeiras, quer dizer, não é um movimento só da Portuguesa, está todo mundo querendo que o resultado de campo prevaleça. Legal que ele vai no tapete, né? O cara tirou o tapete de casa para levar na passeata. Pelo amor de Deus, cara. Né? Bom, então, parabéns ao Joinville, a terceira do Paraná está parada. O UFC Cascavel ganhou o primeiro jogo contra o São José dos Pinhais, mas qual que é o problema? O jogo era com portões fechados e o São José vendeu o ingresso. Aí a federação parou o campeonato para julgar o São José, só no futebol alternativo, como vocês mesmo. A segunda hora do Tocantins na final é hoje. Né? O time do Odivan vai jogar. O senhor é um grande fã da segunda hora do Tocantins. Araguaína e Tocantins de Miracema. O Araguaína ganhou o primeiro jogo, 2-0, certo? E o time do Odivan? O Odivan caiu na semifinal. Caiu na semifinal o time do Odivan. Né? O São José, eliminado pelo Araguaína. Então o Araguaína, os dois já garantiram acesso. A Araguaína e Tocantins são de divisão. O lado do Tocantins, Araguaína aqui. O Touro do... O Tourão do Norte. Tourão do Norte. Lembrar do Fabiano Era, que assinou com o Red Bull também, algumas contratações. O Cabo Friense assinou com o Gladstone. Né? Muitas saudades do Parque Antártico.
Você é ídolo, né? Você é o Nossa, ídolo agora. eu era muito querido. Outro grande ídolo do senhor é o Fabinho Capixaba. O Fabinho Capixaba assinou com o Atlético Sorocaba. Sorocaba. Ah, é? Que já tinha levado o Lene, também de grande. Outro grande ídolo do A senhor. música do Palmeiras, Eu Tenho Medo do Gilmar? Eu tenho medo do Gilmar, lógico. E do Fabinho, cara, aí o Fabinho Capixaba participa. O Fabinho que é estrábico, não? O reflexo dele? Não, era mau jogador. Mas quando ele veio ao Palmeiras, eu era setorista do Palmeiras, ele veio do Mirassol, tinha feito um campeonato espetacular. É o Fabinho Capixaba. É. Mas tem jogadores no Palmeiras que a torcida aí começa a pegar no pé, É. a coisa italiana é meio complicada. O próprio Marcelo Araújo, né? O Marcelo Araújo na portuguesa, ele será o Beckenbauer, cara. No Palmeiras, Eu tive num jantar, eu tenho muita amizade com o técnico do Palmeiras, Gilson Kleina, meu amigão. E desde quando era Ponte, quando ele era do de Caxias ainda. Eu às vezes falo para ele, batendo papo, você não acha melhor você tirar o Márcio Araújo do time, porque a torcida do Palmeiras pega muito no pé? Aí ele mostra os números. Ele é um dos principais jogadores da Série B, foi um dos caras que mais desarmou no campeonato inteiro. Eu falo, não, tudo bem, ele desarma muito bem, mas na hora de soltar a bola que é o problema, né? Não, a roubada de bola dele é muito boa, nem tanto, acho que de roubar, porque ele não era um cara viril, né? Ele é um cara magro. Ele é um volante que participa do jogo, ele sempre, a sobra de bola, ele é muito bom em sobra de bola, porque ele não é aquele volante combativo, né? Não é um cara forte, né? Ele é mirrado, né? Mas ele precisa de um cara jogando do lado dele mais forte, o Egure. né? Talvez, mas o Egure é um cara já lento, já tá velho. O Egure, para mim, seria mais aquele volante que seria um terceiro zagueiro, né? Um protetor da zaga e tudo. Talvez o Henrique jogando de volante, se o Palmeiras tivesse dois zagueiros, o Henrique jogando de volante do lado do Márcio, o Márcio funcionaria melhor. Ele pediu mais um zagueiro, ele pediu 2 laterais e ele pediu que pode ser o Bruno César, né? No meio campo e mais um atacante. Vamos ver se esses caras virão. 6 jogadores, quase um time inteiro. Porque assim, nós temos tempo, não sei se eu estou atrasando, então, ele teme perder o Henrique, o Palmeiras tem uma dívida muito grande com ele e com o grupo de empresários que trouxe o Henrique. Tem uma dívida muito grande, ele teme perder o Henrique, que o Vídeo Real estava atrás, e ele teme perder o Valdívia, que também tem... O Wilson já... então, tá pra gente fora. Então, quer dizer, ele temia perder. Claro, se você não perde esses jogadores, você até consegue trazer menos jogadores, né? Estão tentando convencer o Luiz Felipe lá, alguma coisa, enfim. Mas o Palmeiras precisa de pelo menos 4 reforços para chegar e jogar, não tenho dúvida nenhuma. Para bater de frente com o Cibai, né? Exatamente. Não adianta. Já que a gente entrou na Série A, times verdes que jogam divisão de acesso, eu brinco aqui o time que joga divisão de acesso que não é o Guarani, é o Palmeiras. Né? Você acha que a Chapecoense na Série A consegue... Olha, eu estive em Chapecó e fiquei muito bem impressionado com o trabalho, conversei com o prefeito, conversei com o presidente da Chapecoense, fiquei muito impressionado com o trabalho, com o apoio da cidade, o amor da cidade pelo clube, como o clube é estruturado, e agora o clube vai derrubar lá em a arquibancada, acabava o campeonato no dia seguinte, eu fui lá fazer o jogo do Palmeiras até, eles derrubariam, o estádio vai ficar redondinho, o planejamento deles, eles estão bem estruturados, não é aquele time de ocasião, não. De empresário, de não sei o que, não. Eu acho que eles vêm e assim, não é para... Claro, pelo tamanho dos investimentos e tudo, você vai falar, ou é um time que vai chegar e vai cair. Eu já pensaria diferente. Lógico, claro, exatamente. Não é um time que para ser campeão, mas eles estão muito bem estruturados e o trabalho é muito profissional. Fiquei impressionado. E o Luverdense agora na Série B? Gostei, acho que montou um bom time, mas como eu não conheço lá, eu vejo a distância, eu leio, eu acho que é mais para brigar, para não cair, né? Assim, à primeira vista é isso, não é... Espero que não seja coisa de ocasião, mas me parece. O Ademar, você até que tem contato com a Copa, com a emissora, né, que você trabalha na emissora que vai transmitir a Copa, você acha que, por exemplo, esses centros que não têm um futebol tão forte, Cuiabá, Manaus, e que vão ter jogos da Copa. Só interromper e lamentar aqui a morte do... Ah, sim. Toda semana está morrendo alguém. Horrível. Caiu, foram 2 que morreram, um de infarto durante o trabalho, né, e o outro que caiu, desabou no trabalho noturno. E Brasília? Acho que é Brasília, Cuiabá e Manaus. Manaus são os mais... Não tem times na Série A, na Série B. Você acha que
esses estádios vão deixar algum legado? Vai ser importante para essas cidades ter Copa? Não, assim, vou falar para você que eu converso muito com os presidentes das suas associações locais, inclusive estou convidado para ir agora com todo esse problema da Arena Amazônia, ia ser 15 de janeiro, duvido que seja agora, até o lançamento lá do estádio. Eu falo com o pessoal, Manaus, os jogos lá tem 200 pessoas, o principal clássico lá, quando tem 200 pessoas. Então, vai virar arena de show, vai virar para show. Agora, o que eu faria se eu sou administrador? Se eu tivesse grana, eu arrendava a Arena Amazônia. Pô, você viu o que Brasília fez com o Santos? Primeiro jogo da roda do Campeonato Brasileiro, ofereceu 2 milhões para o Santos. Não, 2 milhões não, minto, 800 mil reais. Não, o primeiro jogo o primeiro jogo é isso, primeiro jogo. Aí o estádio arrecadou 8 milhões. Aí no próximo jogo eles levaram o Flamengo por 4. Aí o time que foi lá já estava pedindo 5, 6. Se eu sou essas arenas, começa a convidar outros times e shows para local, para fomentar o futebol de Cuiabá, da Amazônia, de Brasília. Ah, não vai mesmo. Não é com estádio, é com dinheiro. Esse negócio do show, mas, pô, com o maior respeito, Cuiabá, quantos grandes artistas internacionais vão para Cuiabá todo ano? Não sei. Ah, mas aí você não precisa... Então, mas você pode levar uma Ivete Sangalo. Aí você pode, assim, todos esses sertanejos, todos, assim, uma Cláudia Leite, uma Ivete Sangalo, assim, não digo internacional só, mas principalmente o local que eles fazem essas turnês, você vai ter que transformar em diversão para o público, vai virar isso. A própria Natal, que está ficando muito bonito, que tem o ABC, que tem o América, o ABC não vai sair do Frasqueirão para jogar lá. O América que vai jogar lá. Poxa, é na Arena das Dunas, que está ficando um espetáculo. Eu estive lá também agora há pouco tempo, fazendo jogos da Série B, espetáculo. Mas, poxa, só para o América jogar aquela Arena das Dunas, amigo, se você não fizer algo a mais, pode ter certeza que... E esse algo a mais é você atrair times grandes de outros centros. Você vai jogar um Sport, vamos supor que ali próximo vai Recife. Sport e Corinthians, Sport Flamengo, qualquer time. Você pega e convida, quer fazer esse jogo aqui, dá uma cota para os dois e tal, e transforma no espetáculo uma vez por mês, pelo menos. Traz um time da Série B também, que caiu, o Vasco, o Fluminense. Você traz também, convida, faz um jogo lá. Se você não viver de... A verdade é que você tem que viver do alternativo. É o alternativo para essas coisas. Não esquece fomentar o local, porque não tem nenhum campeonato estadual competitivo e que tem atração para o público, para a mídia e para nada, para nada. E isso é pelo menos a minha percepção. Você não acha que vai virar elefante branco? Se não for bem administrado dentro do que eu estou falando, tenho certeza que sim. Por exemplo, eu fui fazer São Paulo e Náutico e Vasco, né? Os dois jogos lá na Arena de Recife. É distante. A estradinha que você chega não é fácil. O estacionamento e o metrô são 2 quilômetros de distância. E na Copa do Mundo você não vai poder nem estacionar o carro lá dentro. Ou seja, o entorno foi abandonado no geral, em todos os estádios. E aí vai jogar o Náutico lá. E prejudicou o Náutico. Eu duvido que se o Náutico jogasse no Aflitos, o time era ruim. Mas duvido que se jogasse no Aflitos ele não teria uma situação melhor. Porque era ruim, mas era do nível dos times que caíram aí, ou os times que escaparam nas últimas rodadas. Enfim, eu acho que se você não tiver uma administração para pensar em outra coisa, voltada só ao futebol, você está perdido. Bom, Matheus, 4 horas em São Paulo, temos que nos despedir, porque a programação do programa ficava aqui até 2 horas da manhã, conversando com o William Ademar, porque o papo foi bem legal, só temos mais 2 comentários aqui, o Pedro Marques está por aqui, um abraço para ele, o Rafael Lima acabou de entrar, o Luciano Claudino está por aqui, um abraço para ele, jogolimpo.com, certo? Então vamos agradecer a presença do Luiz Ademar. Eu que agradeço o convite, peço até desculpas de não ter vindo antes, por problemas profissionais, mas podem ter certeza que sempre que eu tiver um tempinho e for convidado, eu estarei com os amigos. Só curiosidade, quantos jogos você comentou esse ano, Matheus? Foram mais, eu faço mais ou menos essa coisa, mas foram um pouco mais de 100. Acho que, se não me engano, foram 102. Bastante coisa. Assim, se você pensar que 365 dias, né? Eu estava fazendo uma conta aí, eu já fiz mais. O primeiro ano eu fiz 118, o segundo ano 114, enfim, é na faixa dos 100 por ano. Tem que gostar, tem que ler, até
Eu falei para minha mãe, eu montei um escritório em casa, justamente que daí eu vou lá, assisto minha TV, eu atualizo meu blog, leio, me informo, pelo menos eu vivo de opinião, você não pode estar mal informado, né? Então você tem que tirar umas horas por dia para estudar, para ler bastante, para se informar, e é o que eu faço, porque a gente vive disso, mas confesso que é um prazer, é um amor, é uma paixão. Acho que em casa, né? Um dia tá em Juazeiro, outro dia tá em Chapecó. o jornalismo é aquela coisa, aquela paixão. Você às vezes é correspondido, às vezes não, mas você está sempre atrás do seu grande amor. Então, pô, obrigado mesmo pela presença. Opa, eu que agradeço o convite. Futebol Caipira no Google? Futebol Caipira, ou se não, blogademar.blogspot.com, mas no futebol... Não, eu tenho eu tenho Twitter, Luiz Ademar, JR de Júnior. O Facebook eu acabei, como eu não tenho tempo para atualizar tantas coisas assim, eu até evito, porque não adianta você criar uma mídia social e você não se comunicar. Então o Facebook eu passo para um tempo, todos os dias eu respondo todo mundo ali, eu entro ali, respondo, bato papo, converso, dou opinião, eu converso com todo mundo no Twitter e todo mundo também no próprio blog, né? Então, para não abrir muito e aí não ter condições de ser um cara simpático ou de pelo menos responder as pessoas que me procuram, eu não fui para o Facebook ainda. Bom, então, obrigado pela presença. E, Matheus, mais um, né? Mais um. O senhor se despede hoje, certo? Despede hoje para ir para as Ilhas Canaã. Para ir para as Ilhas Canaã, depois Bahamas, vai tomar um drink com guarda-chuva vencido. Sim. Porque é um apresentador, um autor de best-seller aqui, ó. Não chega a ser best-seller. Você, meu amigo, encaixa, por favor. Muito interessante. Vale a pena. Não, falando sério, vale a pena. Eu não li, mas minha mulher leu e falou que é muito bom. Não, obrigado. Vale a pena. Porque parece o Faustão, isso. É o Silvio Santos que fala. É o Silvio Santos que fala. Minha filha viu, eu não vi o filme, mas minha filha viu e falou que é muito bom. Não, vale a pena mesmo, porque primeiro, o Coringa do porque primeiro o Gaúcho tem muita história, cara. Sim. E, cara, esse cinema brasileiro, então, primeiro que o cara técnico, a gente se desvalorizar porque é ser técnico, tá? Nunca aparece, né? E, pô, valorizando os técnicos do cinema nacional, né? Um dos maiores, trabalhou com o Mazarop, Zé do Caixão, Boca do Lixo. Esse aqui é o cara que mais coisa que manja de cinema na minha. Que isso? Então, é um grande jornalista e merece. Não é o primeiro. Ele vai escrever a história da FATV também. Opa, podemos fazer. Biografia da FATV. O lado B das histórias da FATV, o que acontece fora do ar. Afinal, Mr. Volpe e a Praça Roosevelt. Nossa, um bom tempo. Isso aí é documentário, essa história. Tá certo? Então, ó, queria agradecer aos amigos que participaram. Não vou falar o nome de todo mundo que já está atrasado. Mas sintam-se todos abraçados, certo? E semana que vem estaremos de volta com o último FATV do ano. Lembrando, hashtag Troféu Futebol Alternativo. Se você quiser lembrar de sugestões de alguma história, a gente já juntou o ano inteiro ali. Esse programa é organizadíssimo. A gente já juntou aí algumas histórias, mas se você quiser lembrar de alguma, vá que eu esqueci. Então, hashtag Troféu Futebol Alternativo no Twitter. A programação da UTV continua com o Panela de Pressão, acabou a FATV, começa o Panela de Pressão. Hoje teremos o advogado, professor universitário João Júnior, falando sobre os direitos do consumidor. É o senhor que comprou aquela televisão ali. Lá nas Ilhas Caimã eu vou precisar disso aí. Ah, é, consumidor, né? Dos cassinos. Dos cassinos. Você comprou aquela televisão, a televisão não funcionou, assiste aí que ele vai dar dicas de como você recuperar o seu dinheiro. E depois, além de João Júnior, teremos a Solange Mello falando sobre casamento de fachada, a psicóloga Solange Mello, como salvar o seu casamento. Matheus, tem um casamento de fachada, a gente sabe disso, só de aparências. Só de aparências, cara. Então, se o senhor vai assistir também. Eu vou gravar. Se o senhor assiste, como salvar seu casamento. Você fica fingindo aí que está casado, tá certo? Então, a semana que vem estaremos de volta, tá certo? Agradeço a audiência de todo mundo, a audiência e a paciência de todo mundo. Semana que vem com o último programa do ano, retrospectiva, dos indicados do Troféu, tá certo? Valeu, galera, uma rodada de suco e até tchau. Chegou a hora de definir onde vai ser aplicado o seu dinheiro. É o Orçamento 2014 de São Paulo.